language, money, the three paradigms of spontaneously grown institutions. Now, fortunately, law and language have been allowed to develop. Money has originated in the original form, but as soon as it was there in its most primitive form, it was frozen. Government said it must not develop any further. After 200 or 300 years of coins, all governments put their hands and stopped any further developments. We were not allowed to experiment on it. Money hasn't been improved. Money has rather become worse in the course of time. And what we have had since in development were matters of government inventions, mostly wrong, mostly abuses of money. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. And I have come to the position of asking, has monetary policy ever done any good? I don't think it has. I think it has done only harm. And that's why I am now pleading for what I've called denationalization of money. How do you think that it would work? Would the major banks such as Chase Manhattan issue currencies, or would there be gold coins issued, or how would it? Well, the governments can stop people from issuing money. They can hardly stop them from opening accounts in something. After all, in the modern world, hand-to-hand money, coins and paper is no longer the most important. Credits and credit cards are a substitute. So I think we can forget about existing money and existing banks, and we gradually open a system of accounts which will displace money. That's a fascinating concept. Maybe the unit one day will be known as the Hayek. I don't believe that we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government. Because we can't take them violently out of the hands of government. All we can do is, by some sly roundabout way, introduce something they can't stop. Listen, if the last 2 weeks didn't highlight anything, it highlighted to the world, I think, that we have never been in a more dire place for apolitical money. This is the fight for our lives. This is a fight for freedom. And it's a different type of fight. It's not so much a kinetic fight, right? Where, firearms, bombs, explosives, all of that stuff. It's more of an information fight. And what I say is we're in the midst of narrative trench warfare every single day, right? Every single tweet, right? You have the legacy media, you have, independent media, and they're totally different narratives, right? And legacy media is telling you, look, the sky is black, and then, independent media is, no, it's actually blue, right? And I think that this all started with the internet, right? The internet essentially disintermediated and destroyed the government or the states or powerful institutions' monopoly on information, right? And what we're starting to, because we are definitely entering the then they fight you stage, we're watching the disintermediation of money as well, right? So those two things are overlapping, and it's creating chaos. But the thing that I want to tell everybody is, we're all going to die one day. What is it that you lived your life for? What is it that you want to fight for? What world do you want to leave behind for your ancestors, for your kids? Do you want to leave a world of slavery, because that's exactly what central bank digital currencies will enable? Or do you want to leave a world of freedom? And that's exactly what Bitcoin will enable. So as we enter these dark times, hunker down, solidarity, and we will win this. I have absolutely no doubt in my mind. But it's going to be a tough fight, because the powers that be aren't going to give over the keys. That's absolutely clear. They made it very clear. So we have to hunker down. We have to color within the lines, right? But we will win this. We don't have an option. It's Bitcoin or slavery. Oh, yeah! Isso aí, bitcoinheiros! Aqui com uma falha técnica. Não tá aparecendo o pessoal na tela. Pera aí.
Que Sério? isso? Que isso? Mas eles estão escutando? Eu vou voltar, é o segundo, hein? Não, o pessoal tá me escutando, eu acho. Acho que tá escutando vocês também. Falem aí, deixa eu ver. Só pra Oba! testar. Maravilha, é um segundo já. Que louco. Já ajeito isso aí. Olha, tá aí. Tá ajeitado. Amor? Maravilha. Maravilha, pessoal. Ô, pessoal. Estamos na tela aí. Aoba. Bem-vindos. Bloco 758.384. Hoje, convidado especialíssimo. Há tempos aqui que a gente quer chamar Renato 38 aí na sua recente, como é que chama? Turnê aí de participação em podcasts. Tá voltando aí para os bitcoinheiros. Fala, 38. É turnê de livro novo? Você assistiu minha conversa lá com o Coruja do Carvalho? O pessoal lá que não quer ter filho, o cara dizendo que não engravidava, a prima juíza querendo só a gala dele, que não engravidava. Você viu essa conversa, Dove, não? Não cheguei a... Eu Não vi. comecei, mas não cheguei a terminar. É 3 horas, né? Acho que eu escutei a primeira Inclusive, hora. ele meteu lá uns comentários antissemitas, podia até me interessar. Rapaz, esses caras, esse pessoal do MGTOW, em vez de ficar se preocupando em negócio de evitar a mulher e ficar reclamando de lei, o cara devia focar em Bitcoin, bicho. Se o problema dele é o ginofascismo, se o problema dele é financiar coisas que ele acha que ele não quer financiar, qual é a solução pro cara? Não é não? Da onde eram os caras? Qual que é o podcast que eu não escutei? Coruja do Carvalho é um canal com uns 30, 40 mil seguidores, é um intelectual migtal. Você não sabe o que é migtal, não? A galera que diz que não existe casamento. Inclusive, a gente conversou sobre o 10º mandamento, sobre como é no Gênesis. O Gênesis é igual para todo mundo, para todas as grandes religiões, não é isso? Qual a maldição do homem quando o homem foi expulso do Gênesis? Quando o homem foi expulso lá do paraíso, qual foi a maldição? Sei lá, viver a realidade. E do suor do seu rosto. Agora, a árvore, a única fruta que você não podia comer era a árvore do bem e do mal. Que aí, segundo a serpente, você seria igual a Deus. Não é isso? Quando é que você consome a árvore do bem e do mal? Quando você sai da infância, não é isso? Sair do Éden. A criança vive no Éden. A mulher não precisa servir ao marido, porque ela é uma criança, e o menino não precisa trabalhar pelo sol do seu trabalho. Aí Deus amaldiçoa a gente, diz, olha, a partir de agora, que você consumiu da árvore do bem e do mal, certo? Você vai envelhecer, você vai morrer, e o trabalho, a sua comida, a sua maldição, é que o seu trabalho da sua família vai vir no suor da sua cara. Você vai tirar da terra a sua comida. O esquerdismo é a revolta contra Deus, contra a maldição do Gênesis. Porque o esquerdista quer receber uma coisa que não foi ele que produziu, não é isso? E o feminismo é a revolta contra Deus da maldição da mulher, que seu desejo vai ser para seu marido, e agora você vai ser submissa e sentir dor ao parir, que agora ninguém quer, que é cesárea, não é isso? E você vai sangrar, e também não quer sangrar, não é isso? Não tem isso lá na Bíblia? O Gênesis é igual para todo mundo, ou não? Até o islâmico reconhece isso, não é isso ou não? Não é igual para todo mundo? Aí, não existe casamento, não sei o que lá, que eu não posso ter mulher. Eu digo, mas você pode. Agora, você não pode reconhecer a autoridade, de um Estado demoníaco, que todos os Estados são demoníacos. No Novo e no Antigo Testamento, os Estados mandavam matar bebê inocente. Você tem que reconhecer quem você acha que é juiz, os dois botar dote, que se alguém for procurar a justiça injusta, vai perder o dinheiro, não é isso, colateral, e vai fazer o seu contrato de casamento. Assim funciona. Eu colocaria vocês como a gente faz uma multisig, eu, o pai da mulher, não é isso? Cada um vai botar um colateral e a gente pode pegar o dinheiro só a gente ou um de nós com vocês, não é isso ou não? O que você precisar. O dote vai voltar. As pessoas só acham engraçado a filha dar para quem quiser, porque acha que existe INSS, que vai ter pensão, que vai ter ação de alimentos. Tem, só que daqui a pouco não vai ter mais. Nenhum de nós aqui vai aposentar em nada, não é isso ou não? Vai receber algum valor relevante daqui a 20 ou 30 anos? Previdência não existe no sistema de repartição intergeracional se não tiver uma fecundidade mínima, que não tem, não é isso? Além da fecundidade ser abaixo, insuficiente, os níveis de emprego formal também estão caindo, não é isso? E previdência por capitalização, tem conjuro real negativo? Olha o que está acontecendo na Inglaterra lá, a merda, não é isso ou não? Perfeito. Bom, essa foi a introdução, Renato 38. Essa foi a introdução do nosso convidado de hoje. Em chamas.
Renato, eu não vou querer te ficar pautando o que é para você falar. Você fala que, enfim, não tem nem como controlar o que você fala, porque... Não, mas vocês perguntaram como foi a conversa com o cara lá domingo, não é isso ou não? É verdade. Sim, Essa foi a sim. introdução para começar a esquentar o papo, para quebrar o gelo, Tem razão. Agora, é isso aí, meu. É isso aí, Renato 38, aqui nos Bitcoinheiros. Agora, Renato, é o seguinte, vou dar um ponto de partida e você começa a falar, vamos ver se a gente consegue gerar uma conversa. Estamos passando por um processo de transição, né? Do mundo fiat para a hiperbitcoinização. Estamos no meio disso. Pode ser que mais no começo, mais no meio. Não estamos perto do fim, mas estamos num processo de transição, correto? Dentro disso, no atual momento, né, no espaço-tempo que estamos vivendo hoje, algumas coisas estão acontecendo. Uma delas você acabou de citar agora, né, o que está acontecendo aí com o Banco da Inglaterra, né, o Bank of England. Tem outras coisas acontecendo, né? Tem a iniciativa aí das CBDCs, tem a crise energética na Europa. Então, eu queria começar, assim, nosso bate-papo, querendo entender como que você está enxergando o pano de fundo dessa transição do sistema fiat rumo à hiperbitcoinização, questão geopolítica, né? O que mais está te chamando a atenção? Não que você fale de tudo, de CBDC, e de Banco da Inglaterra, e de crise energética, mas o que tem mais te chamado a atenção? O que você acha que são os pontos críticos desse pano de fundo? Como eu já falei várias vezes aqui, eu acredito em estar numa guerra total de extermínio. Nós estamos em uma guerra total de extermínio. E ao contrário do Peter, ao contrário de muita gente aí, inclusive do Reicher, eu não acho que o jogo está ganho. A gente não pode perder esse jogo. Existem muitas possibilidades e nossos inimigos estão avançando rapidamente. Aquele texto, aquele vídeo lá do cara... Peraí, perdeu o jogo? O que você chama de perder o jogo? Perder o jogo. O Bitcoin não se tornar relevante nos próximos 20 anos, a maioria de nós ser caçados como animais, ser mortos, e o Bitcoin ainda existir, porque ele não tem como ser destruído, mas se torna menos relevante do que hoje para a economia mundial em 20 anos. Eu acho que isso é possível. Não é que eu não, ou capturado, não é que eu não né? considero, não é que eu não considero essa possibilidade, é que eu trabalho com a possibilidade dele dar certo, porque se eu ficar trabalhando com a possibilidade dele dar errado, a gente não vai nem estar aqui para saber o que vai acontecer, entendeu? Então, pois é buraco negro. Pode vir um buraco negro aí e engolir a terra. Isso é uma porra dessa. Exatamente, perfeito. Mas eu concordo que isso pode acontecer. É isso. O que aconteceu? Quais são as últimas notícias? Aqui no Brasil, teve uma morte que a gente não sabe se foi morte fake, se o cara tinha QI suficiente para fazer a morte fake, ou se ele foi morto pela galera que botou ele para ser testa, não é isso? Como é o nome do vagabundo lá? Da FX Trade, não é isso? Teve um shake do Bitcoin preso, que se ele tivesse simulado a morte, ele não estaria preso, estaria de boa, não é isso? Um pessoal lá que está em Portugal, na Espanha, em todo lugar. A FSB, lá do Banco Mundial, o órgão maior, né, de controle de capitais do mundo, mais uma vez, emitiu um documento público dizendo para o G20, oficial, inclusive esse negócio de... O Peter Turguniev também defende pra porra o Brasil entrar como é o nome? Do OCDE. OCDE, bicho, vai ser um engessamento, uma redução de soberania para o país absurda. Isso aí, em vários aspectos, vai acelerar muito o CBDC, vai acelerar muito o compliance, vai reduzir muito até a possibilidade de um governo futuro reduzir a burocracia. Outra notícia relevante que a gente está acompanhando eles colocaram um documento pedindo que uniformizasse a compliance. E seguindo isso, Portugal, com a notícia de ontem, é que passou uma lei, como é que chama? Tributando pouco, mas é a cabecinha, não é isso? E disse, Bitcoin parado há mais de um ano, não vai pagar nada, aí depois é 2 anos, depois é 3, depois é 5, não é isso? Aí depois já encarcou tudo. Então Portugal já começou a colocar, né? Só que a questão é que Portugal é um país que depende muito de pessoas de fora, né? A população lá cresceu agora, depois de 14 anos, 13, 12 anos, caindo. Então, tipo assim, se eles começarem a dar testa e se eles forem marginalmente inferiores a qualquer outro concorrente, eles vão perder a população de lá e eles vão entrar em colapso de novo, né? Para mim, as notícias relevantes da semana foram essa. Quem deu morte fake não foi preso. Quem não deu morte fake foi preso, não é isso? E no dia 22, do início do mês, vários inclusive, P2Ps relevantes na comunidade, que todos nós provavelmente já fizemos um negócio, tomaram busca e apreensão em casa, né? Não foram 22 bitcoiners que se fuderam? Não tô sabendo dessa. Todo mundo que você conhece dos seus grupos aí que mudou de número, provavelmente é porque perdeu o chip pra Polícia Federal, viu, velho?
Não, isso não aconteceu nos meus grupos, mas tudo bem, legal, Aconteceu, interessante saber. porque tem grupo que tá... Mas mudou de número. deixa eu só te perguntar uma coisa, você acha que Portugal foi forçado a passar essa lei para poder se adequar à União Europeia? Acho que Ou sim. você acha que foi... porque isso não seria iniciativa deles, no Tribunal Europeu, não é isso? A Irlanda, que cresceu 2 dígitos quase 10 anos seguidos, respondeu processo no Tribunal Europeu por abrir as pernas para as Big Techs, não é isso? A pauta que ia ser de hoje, não é isso, Ivan? A pauta que ia ser de hoje ia ser negócio de engenharia social. E vocês começaram com engenharia social, que é bait, não é isso? Botando a foto de uma coisa que não era, não é isso? Não, o Renato Fortão, o lascador, não é isso? Engenharia social no século XIX, do pessoal positivista e tal, era você melhorar a sociedade, você fazer nudging, né? Que não existia essa palavra nudging no século XIX. No século XX, engenharia social era um cara que é psicopata, que é utilizar uma palavra narcisista, né? Que quem entende alguma coisa de psicologia vai entender. Um narcisista era o que as pessoas faziam para manipular as outras. E agora, no século XXI, engenharia social é uma questão criminal, é uma questão de segurança da informação. É quando você usa o behavioral economics, as irracionalidades sistemáticas, para a vítima fazer alguma coisa em seu benefício, viabilizando o roubo de coisas ou de informações. Por exemplo, phishing, clickbait, quiproquo, não é isso? Todas essas... o que a gente chama de engenharia social hoje voltou a ser o que era no século XIX, que é o nudging. Só que o nudging dos vagabundos para prejudicar nós mesmos. E o Ivan perguntou, como é que chama? Como é que tá? Quais são as novidades? As novidades é que pior que a proibição é a regulação estrita, e é exatamente isso que os vagabundos estão fazendo. Uma outra notícia é que agora que o Ethereum é POS, você pode identificar quem está só fazendo transações autorizadas por governo e quem não está. E 84% dos nós da Ethereum são estatais. São controlados por governo, só processa a transação que o governo quiser, não é isso? Não, 84% da porra? Eles são porque se ele não transacionar, isso pode. Eles estão exatamente, compliant. porque o FAQ, não é isso? Você tem um nó de POS conhecido quem é o dono daquilo ali, você não pode dar testa. Agora, no esquema do Proof of Work, se você mudar a sua wallet, ele não vai saber nunca quem foi que minerou a porra, não é isso? Bom, se suicidaram, né? É que, na verdade, eu acho que eles sempre, né, buscaram ser a tecnologia de controle. Eles estavam desenvolvendo um sistema de controle, não um sistema de liberdade, não um Bitcoin. Era tipo o sistema de controle. Sempre foi, exatamente. O Ethereum tem gravação. A gente já conversou sobre isso aqui. Tem gravação dos fundadores explicando como eles fraudaram. Eles fraudaram a distribuição inicial para a galera do JP Morgan e os fundadores sempre controlarem a maioria absoluta do negócio. E agora ele vai controlar a maioria absoluta da base e do fluxo, além do funcionamento da porra. Porque eles são os caras que programam, eles são os caras que são dono da infura, eles são os donos da infraestrutura inteira, não é isso? Rapaz, o prejuízo... Você quer ver um ataque de engenharia social? A Luna atrasou o Bitcoin em 2 ou 3 anos, bicho. Quantas pessoas deixaram de investir em projetos de sintéticos, de ações, de ouro, a porra toda, porque o dinheiro, os talentos, a porra toda estava sendo sugada para esses câmbios? Eu não sei se eu concordo com você nessa. Ah, é? Onde é que estava a FedMint há 2 anos atrás? Onde é que estava Sabe por quê? há 2 anos eu atrás? acho que os ataques possíveis, eles têm que acontecer, entendeu? Eles acabam acontecendo, então não acho que um ataque desses atrasa. A criança tem que pegar sapinho, senão fica um adulto bestalhado. Tem que pegar o sapinho. Ou seja, esses 2 anos eram inevitáveis, esse atraso era inevitável. Pois não é... Não, mas inclusive aquele vídeo que vocês me chamaram aqui para discutir, que o cara fala da influência do JP Morgan, da influência do Goldman Sachs, do Circle comprando a porra toda, quem é que participa de tudo, ele botou uma mapinha lá, mostrando que tem BlackRock, que tem tudo, todos esses caras, o plano dos caras, inclusive ele chega no final e diz, esses caras são golpistas, eles já entraram em 11 empresas para abrir capital, sair, todo mundo se fuder, talvez eles estejam dando golpe do Legacy, né, essa conclusão do cara no final. Inclusive era bom vocês botarem na descrição o vídeo que a gente está se referenciando aqui, não é isso? Como é o nome daquele? Sim. Tem mais de 1 milhão de seguidores, aquele canal é top, né? Como é que chama? Eu não sei qual... Não lembro. Não, o Ivan me chamou para conversar sobre aquilo, não é isso? Como é o nome daquele brother lá? Você fez um tweet sobre esse vídeo, né? Foi. Inclusive o cara explica pode crer. como a BlackRock, como essas empresas todas estão entrando, eles estão comprando essas POS, eles que fizeram essas porcarias aumentarem nos últimos 2 anos, porque muitos executivos estão sendo convencidos por esses caras da Circle. Inclusive a Circle foi quem
comprou lá a Poloniex do Laranja, que depois vendeu pro cara lá da Tron, ele explica tudo direitinho, quem é sócio de quem investiu em quê. Bom, rapaz, um vídeo foda pra você entender como Legacy, como os atores de OSINT, né, de inteligência privada, estão infiltrando pesadamente e querendo impor a porra da agenda deles em cima da gente. Só que aí, no final, chega a conclusão, diz, olha, esses caras aqui podem tomar no golpe, né? Das shitcoins, né? Dos caras do próprio Circle. Mas você acha que isso... A formação... Ele explica o modelo de negócio, das stables bancárias e como é que vai fazer uma stable sintética CBDC. O vídeo do caralho. A questão é a seguinte, isso é uma aposta gigantesca. Eu acredito que nós não, que a comunidade que vai fazer as stables CBDC. Hoje, por exemplo, se a Rússia bancasse, podia não ser expressamente, mas autorizasse alguém a fazer uma sidechain que negociasse dólar sintético ou colateralizado em Bitcoin, certo? E esses países desalinhados começassem a cumprir e receber suas obrigações em dólar numa porra dessa. Ele ia ser mais valioso que o dólar bancário, porque ele não pode ser bloqueado como os dólares bancários da Rússia foram bloqueados, não é isso? Se a Rússia, se a China, se a Coreia do Norte, se o Irã pudessem emitir dólares, depositando Bitcoin, emitindo metade em dólar, ele enriquecer depositando Bitcoin e empobrecer os Estados Unidos multiplicando os dólares, não é isso? Isso ia ser a resposta da Rússia mais poderosa do que a destruição do Nord Stream 1 e 2, não é isso? E empobrecer o inimigo e enriquecer a ele, não é isso? Emitir a moeda do outro. Mas você acha que eles precisam dessa infra ou eles podem usar a infra que já existe? A Inglaterra não jogava marco alemão na Alemanha, nazi lá, bigodista? A Alemanha bigodista não imprimia libras e jogava na Inglaterra? A emissão de falsos bitcoins, de falsos bitcoins, existe bitcoin falso, né? De crédito que você não pode sacar, de Mercado Livre, de Nubank, dessas desgraças. Isso é um ataque contra a gente. Porque mesmo que ele esteja lastreando, o cara não tem como sacar, ele não tem como tirar do âmbito de controle, não é isso? É um Bitcoin que está sob total poder da soberania estatal. E agora a gente ainda não começou a responder, mas já se provou, já teve prova de conceito, tanto na exchange lá do Micea Popesco em 2011, quanto no MakerDAO. O MakerDAO gerou DAI por Bitcoin por Ethereum, de 1.000 e tanto a $70, pô, a queda de mais 90% e não deu merda. Um smart contract público. Se isso funcionou naquela desgraça do Ethereum, que eu boto $10, $20, perco dinheiro e não vai a transação, quanto melhor não funcionaria numa coisa centralizada, numa sidechain, é isso? Ou não? Deixa eu voltar um pouquinho, Renato, porque eu acho que tem uma... Você falou no momento do risco, né, entre aspas, do Bitcoin ficar menos relevante, né? E quando você me fala de o sistema fiat, né, ou seja, esses bancos investindo em Ethereum, investindo em stablecoins, tentando criar uma narrativa aí de CBDCs também, e que isso, de certa forma, atrasaria o Bitcoin, eu acho que tem uma outra forma de ver, que é essa mesma estratégia, por meio da impressão do dinheiro, por meio da inflação monetária, é justamente o que acelera a hiperbitcoinização. Entende o que eu estou falando? Acho que não dá para ver só como tem um ataque da narrativa, mas a narrativa é simplesmente a narrativa. A narrativa é uma forma de tentar enganar o outro. E a realidade é nua e crua, né? A realidade é o que está acontecendo agora na Inglaterra. A realidade é o que está acontecendo agora com a crise energética. A realidade está acontecendo com as moedas fiat perdendo valor, porque existe uma perda de confiança também, uma perda de credibilidade. Acho que essa é a realidade. As narrativas, não sei, do meu ponto de vista, menos o dólar, né? tem pouca força. O que eu estou falando não é de narrativa, é de uso de recursos propriamente dito. A Luna atraiu recursos humanos e financeiros e destruiu eles ou não? Esses recursos humanos e financeiros podiam estar na mão de João Carvalho? Podia estar na mão dessa galera do Fed, como é FedMint? Podia estar na mão dessa galera? Por que só apareceu agora? Faz parte do sistema fiat, faz parte da má alocação de recursos. Faz parte. Ou seja, é uma doença. É um ataque indireto. No final, o que foi extraído do Luna tá na mão de algum hodler, né, também, não é que... Será? Será que são hodlers? Easy come, easy go. Quem roubou aí 15, 20 mil bitcoins não é tão hodler quanto o cara que teve que trabalhar e comprar o bitcoin, não, viu? Tá, mas quem falou que é fácil roubar? Pô, esse golpe aí foi elaborado, os caras, meu...
Enfim, O é cara trabalho do também. vagabundo lá, Golpe é depois que trabalho a família também. inteira se matou com criança e tudo, os caras meteram aquele red alert da Interpol, agora os caras são obrigados a entregar o cara, não é isso? Tem não sei quantos, todos os países da Interpol, se o cara foi encontrado, ele tem que ser entregue, né? Como o nome do cara lá, Kun, não sei o quê. Agora o cara desse vai passar 2, 3, 4 anos na cadeia e vai ser rico, não é isso? Se ficar, como o Carpelli está de boa, o Carpelli já saiu, já cumpriu a porra dele, né? E ainda é credor do Mt. Gox, né? Outra notícia relevante foi que a gente estava, esse ano, de várias vezes, eles disseram que ia entregar até dezembro, aí depois veio outra decisão do tribunal agora, reabilitando o pessoal se identificar até dezembro, né? Isso até acho que primeira semana. Então não vão entregar, não vai ter desova do Mt. Gox até janeiro do ano que vem, né? Isso também é notícia relevante, não? Não é bem uma desova, né? Não é bem uma desova, né? Como não? Eles vão pagar, mas não quer dizer que o tá na quem boca vai de receber lobo, vai liquidar. 20 mil pessoas, não é isso ou não? O cara faz o que quiser. Sim, você acha que o pessoal vai rodar ou vai vender? Alguns vão rodar e outros vão vender. De qualquer maneira, vai aumentar o número de bitcoins em circulação ou não. Não estão na boca de lobo? Ok, mas o volume diário é o tamanho desses bitcoins aí. E também através dos ataques de engenharia social, né, das shitcoins e afins, dos bancos, blockchain, essas narrativas, muita gente talvez, né, que perdeu na Mt. Gox agora vai passar para um outro sistema que ela vê talvez que é mais seguro, né, enfim, que ela acha, entendeu? Perdeu o interesse pelo Bitcoin, para ela agora ela quer comprar outro ataque de engenharia social aí contra o patrimônio dela, enfim. Seja dólar, seja shitcoin estatal ou privada. Perfeito, Então... Dolly. Quem largou uma quantidade significativa do seu patrimônio no Mt. Gox é o perfil de gente que é vulnerável a novamente confiar em terceiro, não é isso? Perfeito, você matou aí. Imagine você deixar 80, 90% do seu patrimônio preso. Você está preso desde 2013, não é isso? Vai dar 10 anos, bicho. Você ficou com o seu Bitcoin preso 10 anos, aumentou, sei lá, mesmo você perdendo 80%, porque só pagam 15%, né? Isso é um negócio assim. Mesmo que você só recebe 15% em Bitcoin do que você botou, em dólar o cara vai receber 60 vezes. Você acha que esse cara não vai torrar, não vai comprar barco, não vai comprar casa, não vai realizar sonho? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Por quê? Sabe por que eu acho que não? Porque não eram idiotas que estavam usando a Mt. Gox. Tipo, claro que foram idiotas de deixarem com terceiros, mas a gente não tinha esse tipo de histórico, né? Então eu acho que era um pessoal mais técnico que entendia mais BTC. Provavelmente não é... Ninguém bota grade antes do primeiro ladrão roubar o primeiro vizinho, né? É verdade. A maioria provavelmente é mais... é um pouco mais... Ou seja, estava simplesmente fazendo trade, né? Tava movimentando. Tava querendo... E era pouco relativamente, mas hoje esse valor em Bitcoin, né? É bem mais relevante. É isso. Vai voltando à conversa do Ivan lá da narrativa. A narrativa pode não importar muito. Já teve várias pesquisas em Cuba, e eles não podem perguntar se ele é a favor ou não do regime, eles fazem perguntas indiretas. Tipo, você gostaria de nascer nos Estados Unidos? Essa pergunta varia entre 89% e 95% dos cubanos dizendo que sim, que gostariam de nascer nos Estados Unidos, não é isso? Então, tipo assim, não importa a narrativa. Se a maioria das pessoas for contra o esquema, mas eles não puderem dizer isso abertamente, o esquema continua indefinidamente. As ditaduras totalitárias, especialmente com tecnologia, elas são sim sustentáveis. Na hora que tiver CBDC, que é acabar o dinheiro físico, como é que as pessoas vão comprar Bitcoin? Na hora que acontecer aqui, o que aconteceu na Índia, você vai ter 60 dias para apresentar seu dinheiro físico, e se você não tiver origem, o dinheiro virou pó, o papel não vai ser aceito no banco, não foi assim na Índia? Você tem que aparecer com seu dinheiro em 60 dias aqui, dizendo onde veio. Senão esse dinheiro não vale mais, né? Assim que a Índia fez. Na hora que acontecer isso, como é que e acabar o dinheiro físico, certo? Como é que a boca de fumo vai fazer? O tráfico de drogas vai deixar de existir, o tráfico de drogas vai usar CBDC e Pix. Se você for um médico que recebe 40, 50, 60 mil reais por mês sem recibo, você vai parar de operar sem recibo? O fisioterapeuta, dentista, o que esse cara vai fazer como? Diga aí. Ele vai ter que usar um sintético de CBDC e não vai ter um sintético da CBDC da Circle. Ele vai ter que usar um sintético de CBDC sem KYC, não é isso? Ou com a KYC, facílima de se fazer, com qualquer documento na mão, sem biometria, não é isso? Que o cara meta em um país que nem reconhece o seu país como país, né? Uma Macedônia, um país desse aí que a Rússia acabou de inventar, né? Um negócio assim. Esse tipo de coisa pode parecer nicho, mas na hora que isso se for desenvolvido para o nicho,
o valor dele marginal vai acabar engolindo ele para o mercado inteiro. Em pouco tempo, por exemplo, como eu falei, se a Rússia, esses países desalinhados, metessem uma sidechain aí, usando o mesmo programa, podia ser os mesmos comandos lá do MakerDAO do início, que não tinha stablecoin bancária fodida para contaminar de cocô. O MakerDAO no início, como era? Ele, em vez de fazer em Solidity, fizesse em qualquer outra linguagem, né, C++, sei lá como é que se programa uma sidechain do Bitcoin, e fizesse a mesma coisa igual. Simplicity. Você botar Bitcoin. O quê? Como? Simplicity. É Simplicity, a Solidity que estão construindo aí pro Bitcoin. Se o cara fizesse um espelho do MakerDAO original, numa sidechain pública, que o cara tá vendo ali que o cara depositou X para tirar Y, essa não seria uma arma de guerra muito mais poderosa que soltar uma nuke em Lviv ou em qualquer outro lugar na Ucrânia? O que é que os Estados Unidos vai perder com isso? Vai perder uns equipamentos que ele fabrica de novo? O que é que a Rússia pode fazer de o maior inimigo dela? O que é que a China, o Irã pode fazer de mais destruidor dos Estados Unidos do que eles emitirem o dólar e eles diluírem o dólar dos Estados Unidos e com isso enriquecerem com as reservas deles explodindo de valor? Estou dando um exemplo. Estou dizendo uma coisa. Qual é a probabilidade de fazer isso? Uma de gente é copiar, não é isso ou não? O próprio governo americano está diluindo o poder do dólar. É muito baixo, porque os caras são geriátricos. É isso. Por exemplo, agora, aqui na Bahia, eu tive que sair da rua, que começou a ter um monte de ladrão, tá tipo um arrastão. Agora tem negócio do PT aqui na rua, negócio de Gegônio, com mula, não sei o quê. Tá tendo um monte de bandido aqui. Quando tem manifestação desses caras aqui, tem ladrão com uma cor, começa a roubar tudo na rua, picha, caga, é imundice. Tá tendo agora Gegônimo com mula barra, com trio elétrico, com tudo. Tive que sair correndo, né, pra não ser linchado. Não ser roubado, né? A maioria dos caras estão lá atrás dessa galera, a cabeça dos caras tá nessa pegada. Tem como você chegar para um cara desse e convencer? Não tem. A questão é que, como é que esses... Gedel, você sabe quem é Gedel? Que tinha um apartamento com 200 mil reais de cash? Quando acabar o dinheiro físico... Mas, cara, o próprio Putin, ele entende muito. O quê? Mas como é que Gedel vai comprar voto? Ele tem que comprar voto na mão. O cara que vende o voto tem que entender isso. Como é que ele vai pagar? Você acha que um cara que vende um voto de 100 reais, ele sabe ver o que é ouro e prata? Como é que esse cara vai receber o voto? Esse cara nunca vai entender Bitcoin. Vai, mas intergeracional, o filho dele. Ele vai entender um real sintético que ele saca em Bitcoin, né? Porque, inclusive, a boca de fumo, ele não pode assumir o risco do giro dele tá em Bitcoin, pô. Não, o cara que aposta no jogo do bicho, o jogo do bicho pode assumir o risco do giro dele tá em Bitcoin? Complicadíssimo, isso é coisa para a próxima geração. Ele precisa de um real sintético, ou no mínimo, dólar, beleza. Ele assumiria, em dólar podia ser, não é isso ou não? Não, sem dúvida, tem razão. É difícil de operacionalizar isso no mundo real, realmente. Pois é. Principalmente não, isso, a Rússia não vai fazer isso. Rapaz, você quer ver uma coisa que a Rússia fizesse? Ele ia ter arrecadado, prejudicou a arrecadação dele 50 anos. Eles chegaram e recrutaram todo mundo que era reservista. Né? Eles não mandaram os reservistas se apresentar? Eles disseram que era pagar... Se o cara, por exemplo, se o cara paga $1 milhão de imposto por ano, é vantagem para esse cara que ele sirva ou que ele continue trabalhando? Se ele vai ganhar isenção, servir. É melhor que esse cara vá para a bucha de canhão morrer ou que ele continue trabalhando e pagando imposto? O que é melhor para o governo? Se ele faz esse dinheiro... Se um cara paga $1 milhão de imposto por ano, um médico, um programador, alguém de alta qualidade, é interesse da Rússia que esse cara vai morrer no front? Não. Com certeza não. Mas qual foi a saída? A Rússia disse, bote $10 mil aqui, mostre que você é útil e deposite $10 mil que você não vai servir. Quantas dezenas de milhares de pessoas iam deixar de fugir da Rússia? Tipo assim, isso é uma coisa mais simples de um cara desse entender, não é isso? Que você não faz um recrutamento sem dar uma saída com dinheiro. Até mesmo na Revolução Americana, você podia pagar para você não ir, não é isso? Várias guerras você podia pagar para não ir. Se você fosse um cara... depois das reformas marianas lá, de Mário, né? De Roma, você pagava para não servir. Sempre foi assim. Se você produzisse muito mais do que contratar 2, 3 soldados, qual o interesse de matar você em vez de você pagar 3 soldados e você continuar produzindo? Isso não faz sentido. Os caras não entendem uma solução de 15 mil anos atrás, de 1.500 anos atrás, por uma coisa que já é feita há 1000 anos. Você vai explicar uma coisa que daqui a 50 anos pro cara, não é isso ou não? Se o cara não entende o passado, ele vai entender o futuro. Mas a moeda fiduciária mudou um pouco essa relação aí, eu acho, né? Porque a gente não tem mais esse vínculo com a realidade, esse freio, né? O governo pode imprimir a rodo para pagar soldados. Isso, exatamente. Então, ou pode falar, eu não preciso dessa entrada do imposto, eu imprimo. Né? Ou eu vou conquistar. Vou ter retorno de investimento aqui. O homem, quando a gente saiu do paraíso, a maldição do homem foi: a partir de hoje, você está amaldiçoado a tirar da terra seu alimento, a tirar do suor do seu rosto.
E o esquerdismo é a negação da maldição divina, de você querer o que outro homem produziu, não é isso? O que me chama a atenção, Renato, é que você vê um risco grande na narrativa vencer. E eu vejo que é difícil lutar contra a realidade. Ou seja, a narrativa, eu acho que ela tem um tempo de vida, um tempo útil. Mas eu não consigo enxergar um mundo onde essa narrativa consiga perdurar por muito mais tempo. Talvez nem uma década. Menos de uma década. Em menos de uma década vai ter biometria para acessar a internet na maioria dos países. Em menos de uma década não vai existir dinheiro físico. Então o cara vai ter muita dificuldade de comprar Bitcoin. Em 5 anos no Brasil, já vai ser muito difícil o cara comprar Bitcoin. Não o Bitcoin do Nubank, mas o Bitcoin real que ele saque para onde ele quiser. Vai ser cada vez mais difícil. E se nós não desenvolvermos um real sintético, aí vai ser 50 vezes mais difícil. Agora, por exemplo, você já assistiu o Senhor das Armas, não é isso? Já assistiu o Senhor das Armas? Não. Inclusive, era um falso judeu, não é isso? Eles inventaram que eram judeus para conseguir... Não é isso? Você lembra do Senhor das Armas? Senhor das Armas. Em inglês, como é que chama? Nicolas Cage, né? Isso, inclusive, eles começaram a fingir que era falso judeu e depois eles viraram judeu. Tanto tempo que eles fingiram que era falso judeu, não é isso ou não? Você lembra disso ou não? Não lembrava dessa. Porque é o do Nicolas Cage, não é? Que era judeu para conseguir como é que chama? Um asilo político e tal durante a guerra. Depois eles fingiram tanto tempo que eles viraram judeu mesmo, não é isso? Eu tenho uma hora que a mulher do cara fica, rapaz, meus pais foram mortos por arma e tal, tente trabalhar honestamente, aí o cara tenta abrir empresa e tal, o cara diz, rapaz, não dá, velho. O que eu ganhava em 2 horas de lucro aqui, eu demoro 2 anos aqui para receber de lucro. Talvez seja impossível daqui a 10 anos, dentro do Legacy, você comprar Bitcoin. O problema é que a economia brasileira, ninguém o que vai é maior? Comprar Bitcoin Legacy... em 10 anos, Renato. Em 10 anos ninguém vai comprar Bitcoin, você vai trabalhar para o Bitcoin. Isso. É uma nobreza. Na primeira geração, a galera que tinha milhares, a segunda geração centenas, a terceira geração, a galera dezenas, a gente está na geração da unidade. Já foi os duques, os reis, os não sei o que lá. Agora quem vai entrar no Bitcoin vai ser a galera que vai subir através de sangue. Vai ser os arqueiros, os escudeiros, os cavaleiros, né? Isso é a galera que vai subir através de sangue, matando gente, eu acredito. Sim. Qual é a chance? Aqui na Bahia... E trabalhando também, né? O quê? Aqui na Bahia, o cara do PT... O quê? Trabalhando também. Os trabalhos mais valiosos do mundo é trabalho de homem e de mulher. O de homem é derrubar o sangue dos outros, de mulher é o seu mesmo, misturando o seu sangue, né? Você pode casar com o cara, ter filho do cara, ou você pode matar alguém, né? Tem alguma coisa mais valiosa do que isso? Não. Do que fazer e criar filho? Mas você acredita no fim do trabalho também? O quê? Como? Você acredita no fim do trabalho manual também? Não, a maldição de Deus, né? Não, tudo bem, ok, mas a economia não vai girar só em torno de gente assassinando outras pessoas. Vai ter várias outras coisas que a gente nem imagina. Se você dissesse há 100 anos atrás a qualquer pessoa do mundo que o cara ia botar um vídeo de galinha pintadinha e ficar milionário, que alguém ia ficar brincando de boneca no YouTube e ia ganhar milhões, o cara ia dizer que você tá falando... Rapaz, se você dissesse pra mim há 20 anos atrás que uma mulher ia ficar milionária mostrando foto de mulher pelada, com infinitas fotos de graça de mulher pelada na internet, eu ia dizer, você tá louco, velho, você tá cheirando, o que você tá usando, né? O que você tá fumando na moral, velho? O quê? Hein? Sem dúvida, a gente nem imagina o que vai aparecer, mas eu não acho que vai acabar o trabalho. E acreditar, se alguém há 20 anos atrás explicasse que com foto infinita de mulher pelada, a mulher ia ficar milionária no OnlyFans, algum de vocês ia acreditar numa porra dessa? O eu cínico ia entender que talvez tenha alguma coisa, né? Que dá pra. Que é uma atividade que é fácil de ser usada pra. Mas é fácil de ser copiada. Mulher bonita tem um botão. Não. O que eu digo é que, tipo, esse dinheiro, a procedência desse dinheiro, né? O simp, nem sempre é um simp, né? É um cara esperto, às vezes. Enfim. E boneca. Se alguém dissesse, vai ter gente ganhando dinheiro pra brincar de boneca, filmando e botar na internet. Enfim. Hein? Foda, né, velho? Hein? Tá cumprindo o papel da arte, esse pá. Acho que o que minha filha adora, minha filha e sobrinho, tudo, os caras ficam vendo os outros brincando, comentando o jogo, ou jogando boneca, não sei lá, adora isso, bicho. Passa horas, milhões de visualizações. Quem imaginar que ia ler dinheiro? Tá doido? O quê? Esses jovens gostam dessas coisas, de Discord, Twitch. Essas coisas são marginais. Hoje, o principal valor social hoje, na cabeça das pessoas, a maioria das pessoas são democratas, não são republicanos, e muito menos monarquistas. Hoje, o principal valor social é a popularidade. Quem tem popularidade é importante, quem tem popularidade tem razão. Nós vamos ver um mundo que vai ser o oposto. O principal valor vai ser a privacidade. Alguém famoso vai ser alguém que vai morrer logo, não é isso ou não?
E como é que você vai influenciar pessoas sem ter popularidade? Por que nós somos a plebe? Porque na nossa personalidade não vale porra nenhuma. A gente não emite argumento de autoridade. O argumento tem que se manter em pé sozinho, ele não vale porra nenhuma, né? Isso não é por isso que a gente é plebe. Quem é você? Eu não sou ninguém. Com Sou certeza. anônimo. Ou você confia em mim, colhe o meu argumento pelo fundamento, ou se foda, não é isso ou não? Tanto que a gente cresceu organicamente, né? Pois é, Satoshi Nakamoto era quem quando ele propôs o white paper? Ele disse, confia em mim? Ele desconfia em mim ou ele disse, olha os estímulos desse negócio aí e discuta o argumento que está escrito nesse texto de outra página, não é isso? Mas como é que você enxerga a dinâmica do mercado perdendo essa cultura de popularidade e indo para uma dinâmica de privacidade? Como que isso vai partir organicamente das pessoas? Vai ser como consequência de um mundo violento ou vai ser... Muita violência. Agora eu vou responder o que Mika, o pessoal acha que a parte anticristã e tal, que a parte violenta e tal, mas eu acho que o mercado de apostas de morte resolve isso. Mas isso aí eu acho que é para o próximo era, não é? A nossa era agora é sintéticos. Sem sintético não vai ter isso. Se o Bitcoin tiver sintético de ouro, se tivesse sintético de dólar, se tiver sintético de índice, a gente vai engolir esses mercados muito, vai ter muito mais gente querendo um sintético de ouro colateralizado de Bitcoin do que ouro. Porque é mais seguro do que ouro, é mais transportável do que ouro. Eu prefiro ter sintético colateralizado em Bitcoin de dólar do que dólar. Porque o dólar no banco tem custo, tem risco muito maior do que uma porra que eu posso ler e verificar, não é isso? É isso. Nosso ciclo agora é sintético. Se a gente fizer sintético, a gente vai bater o ouro. Se a gente bater o ouro, aí vai começar esses smart contracts a atacar realmente. Aí você vai ver o que é a engenharia social reversa, né? Como os estímulos, como qualquer tipo de... Não é só os humanos, não. Bactérias, vírus, tudo isso aí responde a estímulo, não é isso? A motivações. Oi, você acha que os sintéticos não aparecem? Mas sintético de ouro, quem garante essa convertibilidade? Você entende como funciona a emissão de DAI no MakerDAO, não é isso? Você entende que funciona uma emissão de DAI no MakerDAO? É o Bitcoin, Sim, é o lastro é o Bitcoin. Você tem que ir adicionando o Bitcoin. E quem não é criou ouro tem de mais verdade. Bitcoin que colocou lá. Isso. É o valor do Bitcoin equivalente ao ouro, entendeu? Você tem um valor em BTC lá para cobrir essa... Inclusive, nenhuma política de capitalização colateralizado vai ser viável antes de um sintético que preste. Hoje vale a pena você colocar em qualquer plataforma. Tá, por que os sintéticos não aparecem? Por que quê? os sintéticos não aparecem? Porque o recurso que era para ser desenvolvido isso ficou sendo engolido pelos caras que prometiam isso e não fizeram. Foi, por exemplo, a Luna. A Luna não prometia isso. O objetivo da Luna era gerar sintético de tudo com Bitcoin, né? Várias pessoas que programavam, várias pessoas que investiam. O problema é a fragilidade sistêmica desse tipo de negócio, né? A Luna também a morte da Luna desencadeou vários outros negócios com muito mais superioridade, como o Stable Sets, como o FedMint, é Sinonime, que chama lá do John Carvalho, não é isso? Tá vendo como não atrasou? Quê? Tá vendo como não atrasou o Bitcoin? Não atrasou. Essas coisas só começaram a aparecer em público e receber investimento em massa e usuário a porra toda quando a Luna morreu. Se antes da Luna morrer, era uma coisa... Mas é parte do processo, é parte do caminho. Demanda por esse tipo de instrumento, se não tivesse tido essa... A demanda era engolida pelo cara que pagava 20% ao mês. Você vai querer 20% ao mês ou zero? Claro. Só que aí o mercado reprecifica, entende quais eram as fragilidades e paga o preço justo pelo instrumento correto, certo? Eu quero dizer que é um processo orgânico, ou seja, tem que acontecer essa merda aí da Luna. 20% ao mês, garantido. Não, começou com 22, e depois foi baixando, não é isso ou não? Lembra disso? Mas teve outros esquemas, inclusive, que pagavam coisas que não eram sustentáveis e que era dinheiro de VC sendo queimado. A BlockFi mesmo não quebrou. A BlockFi quebrou, parou de... Inclusive teve um cara que me ligou outro dia, que herdou da mãe, comprada, né? A grana da família, inclusive herança de várias pessoas na BlockFi. Eu tava meio sonolento e tal, eu confundi com a Celsius. Eu digo, rapaz, eu acho que esse site faliu. O cara vomitou, velho, de nervoso. Começou a chorar. Pô, não, rapaz, eu me confundi, não foi essa não. Coitado. Mas é questão de tempo, né, Trezentão? Não, mas foi bom. Pro cara. Era melhor. Melhor ele saber, aconteceu... Vai merecer um susto desse ou não? Merece, pra lagarto ser desse. Tirar dessa porra aí, o quanto antes. Mas funciona, né? Tem algumas que funcionam. Até que não. Até que não, né? Seja por intervenção estatal, seja por intervenção, né, interna, né? Um hackeio, seja por... Esse é o problema dos sintéticos. O
Eu também. A BlockFi começou pagando 12% ao ano em Bitcoin, não é isso? Aí depois era 8%, depois era 6%, começou a diminuir. Quando o cara, não é isso? E até hoje não caiu. Tipo assim, teve um colapso e tal, eles proibiram o americano, pagaram várias multas, e aí a galera continuou sacando o dinheiro que colocou lá, não é isso? Só que podem cair por uma canetada, né? Esse é o problema maior. Isso, mas era dinheiro não de tem VC, censurabilidade. VC sendo queimado. Não era um esquema de pirâmide como se fosse a Celsius, a Luna. Uhum. Não, mas ainda assim você tem que confiar num terceiro. Em algum ponto você tem que confiar num terceiro. Aí o problema é que você não tem que confiar em um terceiro, você tem que confiar em 10 terceiros, né? Quando você compra uma stablecoin bancária, você não tá fazendo sexo sem camisinha com sua namorada, você tá fazendo sexo sem camisinha com travesti de 50 anos, né? Porque tem vários credores daquilo ali, tem governo envolvido, tem plataforma. Se a plataforma parar de funcionar, você... Inclusive o cara comenta lá que era a Solana que parou de funcionar não sei quantas vezes e tal, aí os próprios caras se retaram. Tipo assim, se sua shitcoin está registrada em uma blockchain que para de funcionar, é inacessível. De qualquer maneira, é um calote. Se ele tem 20% ou 30%, como o MakerDAO, que eu sempre digo aqui, tá podre. Por que tá podre? O MakerDAO tem Ethereum e tem Bitcoin ali dentro. Mas a maior parte do colateral são stables bancárias. Se uma stable bancária dessa perder valor de uma hora para outra e não for gradual, você não consegue fazer a liquidação. Você não consegue fazer chamada de margem. Então acabou, você vai sair com menos dinheiro do que você tinha ali de crédito. Mesmo ganhando no trade, não vai ter ninguém para lhe pagar, não é isso? Uhum. É isso. É exatamente eu não entendi a história do sintético de ouro. Como é que você consegue ter um sintético de ouro do mesmo jeito da DAI no MakerDAO. Como é a DAI do MakerDAO? Diga aí para mim. Como é que ele gera DAI com o MakerDAO? Você gera Ethereum, você deposita Ethereum e Bitcoin lá, você faz um empréstimo colateralizado contra a plataforma pré-determinado, não é isso? Que inclusive é tabelado, não é de mercado. E aí você bota, sei lá, 2 ou 3 Bitcoin lá e tira um Bitcoin de dólar, não é isso? De crédito de dólar, que ele chama de DAI. Bom, só nesse processo eu já vi 3 pontos de problema. Primeiro, quem não tem o ouro físico, porque é um IOU de ouro. Segundo, uma blockchain de Ethereum. Terceiro... Eu prefiro o IOU de ouro que seja super colateralizado de Bitcoin. Eu confio muito mais. É sintético de Bitcoin, né? Na verdade. Esse Ethereum aí, esse DAI era colateralizado num sintético de Bitcoin que estava em posse de outro terceiro. WBTC, exatamente. Mas pelo menos você tinha comprovação, você sabia onde estava o negócio, está publicamente. O ouro você não tem como olhar em que wallet está o ouro, não é isso? E nem se ouro é verdadeiro. O governo chinês já recebeu não sei quantas toneladas de ouro falso. Você acha que você sabe ver se o ouro é verdadeiro ou não? A pureza do ouro? Não. Pois é. Eu prefiro ouro, eu prefiro 1000 vezes ter ouro, ter um sintético de ouro colateralizado de Bitcoin do que ter ouro físico. Porque, inclusive, você pode alugar, é muito mais fácil. O ouro físico, você tem um custo absurdo para manter ele. A sua empregada, para o cara que ele vendeu, para o seu vizinho que sabe que você tem um cofre, não vai lhe roubar, não é isso? Bote no Banco do Brasil, 2% ao ano. O problema do ouro sintético é que ele não é ouro, né? Não, é Bitcoin. É melhor do que ouro. E é mais Bitcoin do que tem ouro ali. Ou não? Mas eu mesmo aí é real. Eu concordo. É questionável que é Bitcoin. É um IOU de Bitcoin. É um IOU garantido e mais Bitcoin do que tem ali de ouro. Isso. Super colateralizado. Como o DAI. O DAI não é dólar. O DAI não é dólar. O DAI é um vale dólar colateralizado em WBTC ou em Ethereum, mas em 2, 3 vezes. Não é isso, Dove? Na verdade, originalmente era. Agora tá cheio de cocô lá de stable bancária. Que um banco desse da calote, ele morre. Um credor relevante de título da calote, ele morre. Ou a plataforma da calote, ele morre. E não é não são 3. São vários em cada etapa dessa, né? Porque são vários bancos, vários títulos, várias plataformas, né? É a diferença. Pronto, fazendo analogia. Você confiar em um stable... Pronto, um stable set, por exemplo. Você está confiando em uma empresa. O stable set lá é OKX, como é o negócio? A Food Finance, esse negócio é como se você transar sem camisinha com sua mulher, com sua namorada. Você está confiando em uma parte, beleza? Na hora que você pega uma stable bancária, você está fazendo sexo sem camisinha com a garota de programa com 20 anos de estrada. Você tem que confiar nela e todo mundo pegou ela antes, não é isso? Que é uma enormidade de pessoas, você nem como sabe quantas são. Imagina, olha a engenharia social dos caras, né, na rede Ethereum. Os caras usam esse WBTC, eles tratam como se fosse Bitcoin, né, 1 para 1, porque está garantido. Mas do ponto de vista de segurança real, né, em comparação a um Bitcoin, que realmente tem gente com carteiras, a criptografia, a rede e tal, toda essa segurança, aqui é questão de dar uma canetada nessa empresa e você neutraliza todo. Imagina um dia só todo o WBTC de todos esses essas DeFi da vida. Não vale mais nada, 0, porque foi capturado. Tipo, não tem mais colateral, tá proibido na jurisdição.
não é Bitcoin, sabe? Não é a mesma coisa. Tipo, eles podem proibir esse WBTC, é mais fácil executar essa proibição e causar dano imediato. Só não acontece porque parece que não é do interesse deles isso, né? Ou seja, é interesse deles que as pessoas acreditem que elas estão seguras, que tá tudo bem, que não vai acontecer nada. Que aumente o honeypot, né? Talvez não seja a hora ainda do rug pull. Que aumente o honeypot, né? Uhum. Não, ainda. Vai ser feio, hein? Ou isso, ou eles querem manter essa ilusão de segurança porque eles querem migrar, que as pessoas migrem para isso, sabe? Pensam que... Foi a pergunta que eu fiz no início, Glória. Se isso funciona, se esse mecanismo de liquidação funciona, entre DAI, que é o stable de ouro, e esses lixos, na rede Cocô, que você paga $20 e não valeu e você perdeu o seu dinheiro. Na rede Cocô, você bota dinheiro lá, se não for gás, você se fudeu, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Uhum. É verdade, não é isso? Se isso funciona, os principais caindo de 1.300 para 70, quanto melhor não vai funcionar uma porra dessa centralizada numa sidechain que tenha várias partes reconhecendo? Tipo assim, se isso feito de uma maneira desmoralizada, com altíssimo custo, funciona. Imagine isso feito de uma maneira moralizada, sistemática e com mecanismo de mercado. Porra, isso vai funcionar 100 vezes mais. Eu acredito que essa é a etapa para a gente vencer. Enquanto ninguém desenvolver, não sei quem vai ganhar. Tem o negócio do Food Finance, tem o negócio do Sinonime, tem vários grupos de pessoas que têm reputação na comunidade que estão tentando gerar sintéticos da porra toda, não tem? Na Liquid, na Lightning, na porra, o caralho que seja. O cara que conseguir isso vai fazer a questão de $1 trilhão, né? Para multiplicar realmente por 10 o valor de mercado do Bitcoin para sempre, de bater o valor do ouro, velho. Ao invés de ter shitcoins, esse tipo de solução só é possível na Lightning. Não sei, talvez uma outra sidechain, especificamente ou não. Talvez uma sidechain. Federações também pode funcionar. A gente Lightning é melhor pelas taxas, tal, vai facilitar muito o onboarding, todo esse negócio, mas vai ser mais custodial, né? Esse negócio. Na Lightning provavelmente vai ser um esquema mais custodial, né? Você vai meio que se juntar a um banco, né? Meio que uma federação que é como um banco, essencialmente. Não é um banco, né? Porque é só para transmitir mensagens, tal, satoshis, não é financeiro, né? Não tem nada financeiro aí, é só Bitcoin. Não é, porque a gente fala banco, aí começa a entrar, né? OFAC, não sei o quê, né? Os caras já querem meter o bedelho. Não é banco, é uma federação de pessoas que transmitem mensagens aí na rede Bitcoin, né? Coordenam suas mensagens aí. E outros usuários que se conectam a eles, né, para passar por eles a mensagem deles. Né, no caso, os satoshis, né, esses satoshinhos, esse valor em satoshis nessa federação. Então, essas federações é uma possibilidade que exista. Claro, a Lightning é muito mais ampla. Ela possibilita que você interaja, né, com qualquer pessoa, ou muito mais pessoas, do que se você está numa federação pequena. Mas às vezes o modelo de uma federação pequena pode ser suficiente para alguma indústria, para alguma região, sei lá, alguma coisa do estilo, para manter, né, ter esse PEG aí com uma moeda fiat ainda existente aí, né? Enquanto elas existirem. Os stablesets que é na Lightning, você tem que confiar no QX, não é isso? Que é exatamente o que você disse, né? Não é assim que funciona? Não, eu ia só fazer um comentário, que é o seguinte, o Taro na Lightning é perfeito para fazer, por exemplo, stablecoins. E quem diz stablecoin diz stable gold, né? O Taro já facilitou bastante isso, deve estar para sair aí o primeiro stable dollar em Lightning. Acho que vai ser interessante de observar, muito mais rápido, mais seguro, mais barato. Não tem aquela lixeira toda do Ethereum. Vai ser bem interessante. Eu acho que deve estar para muito breve aí as primeiras stables em Lightning com o Taro. E o mesmo mecanismo que se faz stable de dólar também vai poder se fazer stable de ouro, stable de petróleo, stable de índice, stable de ações. Coisa. Quem negocia na Bovespa vai preferir ficar na Bovespa. Chegando uma garota de programa lá dizendo que ele é pai afetivo da namorada dele tomar a porra dele, ou no negócio que tá na cabeça dele assim? Ele gosta de pagar o imposto, ele vai querer pagar o boleto no fim do mês ou vai querer negociar onde não tem nenhum nome dele? A questão é essa. Na hora que você tiver stables decentes de índices,
vai ter mais gente negociando isso lá no Bitcoin do que na bosta da corretora do Estado. É fácil para um cara no Brasil. No Brasil tem mais bitcoinheiro do que que gente na bolsa, né? Pois é, porque não paga imposto, não paga porra nenhuma. Exatamente. O dólar sintético pode valer mais do que o dólar bancário, do que uma nota de dólar na mão que não tem transportabilidade. Eu quero me livrar dos euros que eu tenho em casa. Ninguém aqui em Salvador quer comprar euro. Se tivesse na conta de algum lugar, eu podia usar o cartão de débito de crédito e me livrar dessa desgraça, não é isso ou não? O próprio Tether deveria valer mais, né? Não, já não sei. Extremamente líquido. O Tether inclusive, se o Tether não tivesse algum valor agregado de você botar dólar e tirar Tether, o Tether não existiria. O problema é a quem está se apropriando desse valor. Porque o cara que é o emissor da onda é que tem o interesse de ter um monte de Tether lá para ele mamar no yield, né? Que ele não paga yield nenhum aqui, roda o Tether, não é isso? E ele fica recebendo os rendimentos, né? Isso, se você considerar que o modelo de negócio dele é real, verdadeiro, e que ele tem que não está fazendo, como é que chama? Revocação, né? Que existe essa quantidade de dinheiro lá, né? Se você considerar que isso é verdade, né? O problema do Tether é esse. Tem as auditorias fajuta, ninguém sabe direito onde está esse dinheiro, ninguém sabe quais são os bancos credores, se esse título é podre, se essa porra é da Evergrande. Então, de qualquer maneira, é um Kinder Ovo, né? É a mamusca. Só pra... É tão líquido, é tão líquido que é capaz de sobreviver sem a Tether. Ok. Isso. Oi? Fala, acho. Não... Eu digo, é tão líquido o dólar Tether que é capaz de sobreviver sem a Tether por trás. Não sei. Simplesmente por valor especulativo. Mas é isso. Enquanto tiver alguém aceitando, beleza. Mas a Luna também era muito líquida e quando acabou a Luna por trás, chamou e virou pó, não é isso? Enquanto tiver alguém honrando, beleza. Na hora que o cara não conseguir mais a conversão, já era, não é isso? Então, mas a questão é que o Tether especificamente, ele é como você falou, ele não tem você tem que acreditar no que eles estão falando, né? Não, mas quando tem pessoas que pediram conversão, já pediram inclusive conversão de 12% do Tether e os caras converteram, não é isso ou não? Então, ok. Eles conseguiram. Enquanto tiver alguém pedindo dinheiro lá e recebendo, beleza. Agora, na hora que dizer, olha, a gente não tá mais convertendo por qualquer motivo, aí acabou, não é isso? Pois é, isso. Outra surge no lugar, você não acha? Eu acredito que vai surgir. E eu espero que surja sem relação com o cocô bancário. Porque o grande problema da stable bancária é que você está financiando o seu inimigo. Stable bancária, além de você estar se vulnerabilizando de todos os problemas intrínsecos, você está financiando o bandido, você está financiando o seu inimigo. A stable sintética, baseada colateralizada em Bitcoin, você vai financiar o Bitcoin e empobrecer o inimigo, não é isso? Por isso que, inclusive, eu sugeri que essa seria a arma de guerra suprema hoje dos desalinhados contra os Estados Unidos, inclusive uma arma de guerra não violenta, que é atacar do culhão, na parte mais vulnerável, que é o dólar, não é isso ou não? Sim, o que você está falando, em outras palavras, Renato, na verdade, independente de ser sintético, de ser inside chain, de ser taro, independente da tecnologia, é a criação de um novo sistema financeiro backed by, né, ou seja, com lastro em Bitcoin. É isso que estamos falando, basicamente. O Apopesco já tinha feito a comprovação, já tinha mostrado que todos esses sintéticos iam existir super colateralizados de Bitcoin na MPX em 2011, não é isso? Tipo assim, isso não estou dizendo, eu não inventei isso. Isso já existe desde 2011. E na hora que o cara fez o MakerDAO, ele mostrou que isso era possível de, inclusive, continuar funcionando com o principal caindo de 1.300 para 70, que aconteceu com o Ethereum, não é isso? O problema é que as pessoas inclusive a grande queda lá do Corona dele foi muita gente... Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. Hoje não é nenhum sistema de capitalização, nem de colateralização com Bitcoin é sustentável, porque o Bitcoin sobe e desce 70%, 80% por ciclo. O Bitcoin caiu mais de 80% em todos os ciclos, não é isso? Só falta o atual, caiu 80%. Mas em todos caiu mais de 80%. Caiu mais de 80% em 2013, caiu mais de 80% em 2018. Todos eles caem mais de 80%. Você não tem como fazer colateral com um negócio desse. Mas na hora que você tiver sintético de ouro, sintético de dólar, você botar lá sua carteira, sei lá, um terço Bitcoin, um terço dólar, um terço ouro, e você se endividar em real contra essa carteira, qual é a chance de real bater os três ao mesmo tempo? E o real bater ouro, dólar e Bitcoin ao mesmo tempo? Zero. Você vai precisar você vai estar muito menos vulnerável a risco do que hoje, que o negócio vai passar a ser sustentável, que hoje não é, né? Vários tipos de negócio que não existem hoje vão passar a ser. E o Bitcoin vai passar a sugar não apenas a boca, não apenas a banca, não apenas a GP, não apenas o médico sem recibo, não apenas o arquiteto, o fisioterapeuta, o dentista sem recibo. Quando eu falo caixa 2 aqui, não é só licitação de milhões, não. A maioria das empresas do Brasil, microempresa, tem que ser caixa 2, senão ela deixa de ser microempresa. É mentira o que eu estou dizendo aqui? Esse cara vai poder usar CBDC?
Mas deixa eu entender, o que você está falando é que A Caixa você vê 2 um do processo... Brasil, a contabilidade paralela é maior do que a economia lista, bicho. Renato. O quê? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. O que eu entendi que você falou é que você vê um processo de hiperbitcoinização acontecendo em função da criação de sintéticos em cima do BTC. Isso, como resposta a CBDC, inclusive. Isso, como resposta a CBDCs. E não o contrário, não uma hiperbitcoinização e depois uma criação de sintéticos em cima do BTC como colateral. O Alan diz que a criança, se não tiver o sapinho na boca, é bunda mole, tem que pegar em terra e botar na boca, não é isso? Isso só vai explodir quando tiver CBDC. Quando o médico sem recibo não puder receber através do Pix, ou vai pra cadeia e se fode. Você receberia um prêmio de 15 milhões de reais do jogo do bicho, do Pix? No seu nome? Acho que não, né? Acho que não. Porra, dependendo de onde vem esse dinheiro aí, com dinheiro de assassinato, de tráfico, do caralho, você não vai responder. Se além do problema tributário, você vai ter vários problemas na origem do dinheiro, não é isso ou não? Fora que o jogo do bicho não vai dar um recibo que você ganhou. Você vai dizer que ganhou do jogo do bicho, agora quem é que vai provar isso, né? Ou não? Você vai responder aí por associação criminosa, enriquecimento ilícito. Você vai responder por tanta coisa. Se for assim, eu não aposto no jogo do bicho. Se o jogo do bicho, se o tráfico de drogas não encontrarem uma maneira alternativa de negociar, eles vão desistir? Vai deixar de existir tráfico? Vai deixar de existir garota de programa? Vai deixar de existir jogo do bicho, tráfico de droga? Vai tudo deixar de existir. Todo mundo vai ser bonzinho. A gente vai voltar, a Legacy vai dominar todo o mercado, vão ser formais. Vocês acreditam nisso? Vai acabar. Vai acabar o mercado informal, vai acabar o mercado cinza, vai acabar o caixa 2 da microempresa, da licitação. Ou seja, a melhor coisa que pode acontecer é o CBDC chegar para a gente bitcoinizar logo, certo? O Pix foi excelente para o Bitcoin, as pessoas começaram a entender como é que funciona, QR Code, aumentou ou diminuiu a velocidade do real, de circulação do real. Na hora que você aumenta a velocidade, você aumenta... Pois é, a velocidade diminui o valor dele como reserva de valor, não é isso? É isso, foi tipo assim, não foi eu que disse isso, foi você, não é isso ou não? Que precisa, a ameaça tem que existir para ele crescer, não é isso? Você só cresce, é no pain no game que você falou, não é isso ou não? O músculo só cresce, não é isso? É parte do caminho, né? Parte do caminho. Dov, me ajuda aí, se tiver perguntas, supersets, para a gente começar a mandar aí. O que eu entendo, coisa pro Renato. O protocolo de transferência de valor, né? O que a gente tem hoje em dia, que é papel moeda, né? Acho que o melhor que tem hoje em dia é o papel moeda. O mais simples, e talvez o ouro, né, afim, mas é mais difícil. O papel moeda acho que é o melhor, né, o que todo mundo é o mais aceito, todo mundo entende, não tem erro, ele vai ser destruído. Ele simplesmente está sendo destruído agora, o Banco Central está dando tiro no próprio pé, está destruindo o protocolo bom que eles têm, digamos, aí, de manter uma certa ilusão até de dinheiro, né, de que ele existe, de que é algo palpável, que tem algum lastro em algo físico, real. Então, totalmente virtualizando, né, o negócio, enquanto o protocolo Bitcoin, né, o protocolo de transferência de valor real, aí, de protocolo de transferência de escassez digital, vai, né, cumprir aí, vai provavelmente na era digital ele vai substituir aí o papel que hoje o papel moeda cumpre, ele vai substituir com essas stablecoins aí por cima do Bitcoin, colateralizadas, né, nessa reserva de valor real, né, que a gente tem um vínculo ainda físico, não é só digital 100%, que é o que a CBDC pretende ser, né? Aumenta a sua liberdade de não ser expropriado e reduz sua liberdade de dar transportabilidade. Porque, como eu falei, eu tenho um monte de dinheiro físico aqui, eu quero me livrar dessa desgraça e ninguém está aceitando o euro porque já caiu 30% e todo mundo acha que vai cair 50%. Eu concordo. Quem é que vai receber meu euro aqui? É difícil você ter dinheiro físico, inclusive se não for a moeda local. Porra, desgraça você se livrar desse negócio, né? Agora, só se vocês não se importarem, o pessoal, o Lucas, lá da SatisConf, pediu para fazer um jabá, que se você entrar na SatisConf e utilizar como é o nome? O Refill, o Red Pill, você tem 15% de desconto. Não seja otário, não é isso? Se for para SatisConf, utilize o Referral, não é isso? Maravilha. A SatisConf tem data, né? Você tem a data aí? Tem, porra, é no dia 8, eu nem vou, pô. Tipo assim, deu merda, eu vou para outro estado nesse dia, eu não vou, não. Mas quem for, não precisa pagar 100%. O cara tá dando refiro, não é isso? De como é o nome? De 15%, Red Pill maiúsculo, não é isso? Maravilha. Quem quiser aí, então aproveitando que o Renato lembrou aí da SatisConf, que vai acontecer em novembro, né? Isso. Acho que é dia 8, 9, um negócio assim. Rapaz, os caras botar em dia da semana foi foda, é uma miséria da porra, né? De negócio de economizar com espaço e tal. Foda, né, velho? É por isso. Eu não sei, mas eu presumo, né, velho?
Bom, Eu eu não sei se está no roda. site ainda, mas o Lucas mandou uma relação ali de workshops que vai ter, tem coisa legal. Para quem gosta de eventos sociais aí, de encontrar com outras pessoas, sociabilizar, pode ser interessante, dá uma olhada aí na agenda. E vai vir um tem coisas pessoal legais, da Lightning Labs também, se você quiser conhecer esse pessoal. Eu também acho que da C-Lightning vai vir a Nifty Ney, como é que chama? A Lisa, que teve aqui. Lisa Neygut, que já Então, veio quem aqui. está interessado em Lightning, especialmente, acho que é uma conferência bacana, né? SetsConf, eu imagino que o foco é Lightning, né? Bitcoin é o futuro, né? O que a gente está mais... A camada aí que acho que vai atingir mais gente, né? A gente, como o Renatão falou, a gente está entrando na era do Satoshi mesmo. Já passou a era da moeda completa, acho que já estamos na era do pessoal que fica no Satoshi mesmo. Então, e Satoshi é Lightning, né? No fim das contas, a massa vai ser via Lightning. Então, é isso aí. É isso. A camada on-chain disputa com o Swift. Hoje, o Swift negocia uma semana, em 3, 4 dias úteis, o que o Bitcoin circula no ano. Essa é o tamanho do nosso crescimento. É de 50 a 100 vezes. A camada on-chain disputa com o Swift. Porque ninguém vai fazer um Swift uma coisa que não seja relevante. O Bitcoin... Eu ouvi um stat interessante de que o Swift faz 9,7 transações por segundo em média, enquanto o Bitcoin faz entre 3 e 7, mais ou menos. Ou seja, o Bitcoin está quase. É mais do que suficiente para Só um dinheiro dobrar o sonante. bloco, né? Para um dinheiro sonante é mais do que suficiente. Pensa que você está falando do Swift, que é Fiat, né? Que é tipo super veloz. Eu não estou falando em número de transações, estou falando em valor. O Swift negocia por ano, sim. Tipo, 1000 vezes o que o Bitcoin negocia. 300 mil vezes o que o Bitcoin negocia. Não, é isso. A camada on-chain, inclusive a gente fala sobre isso no livro. A camada on-chain é equivalente a você fazer a compra de imóvel no cartório ou de você fazer uma remessa pelo Swift. A Lightning é o Pix, é a cepa aí na Europa do Bitcoin, né? Que vai ser usada milhares de vezes mais, né? E se tiver Taro Asset, se o Taro Asset realmente funcionar melhor do que o FedMint, funcionar melhor que o StableSet, se funcionar melhor que o Sinonime lá do John Carvalho, se esses caras realmente tiverem a resposta dos sintéticos, puta que pariu, né, velho? Porra, vai engolir 10 vezes mais market cap do que o Bitcoin tem agora, né? Sim, é um caminho, enfim, é o próximo passo, né? É o próximo passo. Um sistema financeiro em cima, lastreado no Bitcoin. E não tem outra, né, Renato? Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Escravidão total. Escravidão, ser escravo como ninguém nunca mais foi, não é isso? Sermos caçados como animais, associados à pedofilia, tudo que não presta, não é isso? A internet, na maioria dos países do mundo, do mesmo jeito que ele está dizendo agora, que tem que uniformizar o compliance. Nós temos que uniformizar o compliance da internet. Você não pode permitir acesso da internet sem biometria, não é isso? Agora, para votar, a biometria não funcionar, você pode votar, né? Pode assinar uma porra lá qualquer e o mesário meter 200 votos lá e acabou, né? Por que os caras gastaram bilhões de reais, bicho, na desgraça da biometria? Se o cara pode chegar lá, não funcionar... Eu não coloquei minha biometria lá. Hein? O quê? Como? Eu não registrei a minha. Pois não, se você botar o dedo lá e não bater, mesmo registrado, dá pra não, assine aqui. Merda, velho. Tipo assim, os caras gastaram bilhões pra cadastrar um negócio que não usa, que não serve pra porra nenhuma. Mas o Estado é o toque de merdas. É o toque de... O que os caras tocam estraga, velho. Tipo assim, se você... Rapaz, que desgraça, velho. Tipo assim, o mal absoluto o negócio. É demoníaco, é puramente demoníaco. Pessoal, estamos chegando ao fim. Tem alguma pergunta no Supersets pro Renatão, Dolph? Tá ligado o Supersets hoje? Como Opa, tá ligado aí sim. Valeu aí, Billy Knight, João Noctus, mandaram aí alôs aí. Puta, não tô conseguindo... Deram a luz? Não, um alô, mandaram um alô, abraço, mandaram mensagem aí. Ó, o Vitor do Visão Libertária perguntou, falou, olha, hoje é dia das crianças, né, afinal de contas. Aliás, hoje, dia 12 de outubro de 2018, foi quando o canal aqui, Bitcoinheiros, foi registrado aí, ou seja, estamos cumprindo hoje 4 anos aí de Bitcoinheiros. Já cumprimos 210 mil blocos, um pouco antes, né, da estimativa de 4 anos. E agora 4 anos hoje, ó, realmente. Ele pergunta aí, ó, como é dia das crianças, o que ele aconselharia para as crianças, o que o Renato, né, aconselharia para as crianças e os pais das crianças nesse dia, né? Acho que ele tá querendo te intrigar aí, Renato. O que você aconselharia? Teve outro dia que eu participei de um
de um desses podcasts aí, do pessoal da comunidade lá de Portugal. Aí eu cheguei pra mulher lá, eu esqueci até o nome da mulher, disse assim, seu filho não é seu. Ela é meu sim, é meu sim, foi na honra dela, né? É meu sim, é meu sim. Aí o colega dela falou assim, e se seu filho ficar 2 semanas sem ir na aula de cidadania, você não vai receber uma ligação e uma visita do assistente social, não é isso? Não tem negócio de... E a aula de cidadania lá chama cidadania, mas na verdade a aula é de viadagem e feminismo, né? Você aprender tudo demoníaco, né? Então, basta ler o primeiro livro, basta você fazer o seu filho ler o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Ele vai ver qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e que se você querer coisas dos outros, é você servir ao demônio. É isso aí que tem muito claramente lá. Os 10 mandamentos tem tudo lá, velho. Mas é complicado. Hoje em dia, você considerar um filho seu é tão difícil quanto você considerar um imóvel seu. Porque se você é obrigado a educar ele nesse esquema de viadagem de tudo, rapaz, hoje em dia você botar uma escola, você dá uma instrução na criança, você fazer com que o filho realmente seja seu, que tenha seus valores, você ter poder pátrio. Olha lá na Bíblia qual é o 10º mandamento. É você não desejar a mulher do próximo, nem seu escravo, nem seu servo, nem sua carroça, nem seu cavalo, nem sua casa, nem outra sua coisa. Então a relação antigamente da mulher e do filho era análoga à relação do escravo e do cavalo do cara, né? Tipo, uma coisa do cara, tá escrito lá, essa é a palavra de Deus, não é isso? Assim, é complicadíssimo. Hoje em dia, seu filho não é uma coisa sua, seu filho lhe denuncia, sua mulher diz que você cometeu um ato de pedofilia, mentira, mentiroso, a maioria das acusações são mentirosas, e você nunca mais vê seu filho, né? É muito difícil. Rapaz, hoje em dia a gente está numa situação, a única coisa que é realmente sua é o Bitcoin. E eu defendo, inclusive eu fui lá fazer entrevista nessas comunidades lá de cara que não quer ter mulher nem filho, exatamente para mostrar que existe que se existia uma saída pro fascismo genocentrista, é você desinvestir do sistema. E se você quer uma saída para você fazer um contrato de coparentalidade, para você poder fazer um casamento decente, também vai ser através de mecanismos privados, com o Bitcoin como colateral, né? Como não tem Sharia em Londres não tem um tribunal da Sharia, não tem mulher Amish lá decente, lá no Paraguai, que acha que a energia elétrica é coisa do diabo e todo mundo julga as coisas lá dentro do negócio deles. Nós também vamos ser uma comunidade que vai julgar nossas causas, inclusive de família, entre a gente, né? Voluntariamente, quem não quiser participar vai perder o dinheiro que botou como colateral, né? O conselho que eu posso dar é esse. Tipo, leve seu filho para uma religião, qualquer uma do livro, não é isso? Chega no fim do mês. Atualmente, eu acho que, rapaz, dependendo do país que você morar, é até melhor você levar o guri para ser kebab mesmo, porque pelo menos ele vai aprender alguma coisa. Se o guri entender e aceitar o Gênesis, já é um avanço absurdo, né? E depois disso, ensinar programação. Eu sou analfabeto hoje. Na minha geração, quem não falava inglês era analfabeto. Hoje, quem não tiver noção de programação, arquitetura, é analfabeto. O cara tem que ter noção, saber o que é back-end, saber o que é front-end. O cara não precisa ser um programador. Mas se ele não tiver o mínimo de entendimento de arquitetura, porra, bicho, o cara vai ser inútil em qualquer área de atuação de alto nível, né? É isso aí, realmente. Aprenda a codificar, né? Learn to code. Meu amigo. Cada vez mais importante, realmente. Lógica também de programação, e para não cair, porque tudo é digital, né? Tudo vai ser digital. Você tem que ser alfabetizado digitalmente, senão você vai ser um escravo desse sistema, provavelmente. Ou seja, senão alguém vai mandar por você, né? Alguém vai criar a experiência de mundo para você. Então você tem que entender, né? Como funciona bem esses sistemas. Tem uma pergunta. Fala, Becas. Fala. Não, só antes de passar à próxima, eu não podia falar naquela altura, no início, só que uma pequena nota para quem não está acompanhando aí o tema lá de Portugal. Na verdade, ainda não foi aprovado, tá? É uma sugestão, foi criada uma comissão e eles estão ainda analisando as alternativas, mas a probabilidade de algum tipo de taxação de Bitcoin é altíssima, mas ainda está em indecisão, tá? E é por 2 razões. A que falaram, que é a pressão europeia. Portugal e Estónia são os 2 únicos países que não tarifavam. Mas há uma segunda razão. O governo português é um governo de esquerda, então eles têm uma desconfiança grande em relação a tudo o que tem a ver com Bitcoin e tal, desde lá de trás. Eles só não fizeram isso antes porque a lei portuguesa está feita de tal forma que é difícil classificar Bitcoin de forma a ser taxada. Então não foi por falta de vontade também, não é? Há ali uma questão ideológica além da pressão externa. Mas há uma tentativa de ajudar a que a lei não seja tão ruim, e inclusive aí o
Márcio, que está em alguns grupos connosco, tem estado aí a colaborar, e nós vamos tentar, dentro do possível, ajudar essa comissão a fazer um mal menor, né? Vamos ver se dá certo. O problema é a insegurança jurídica, né, disso tudo. Quem vai querer investir sabendo que um dia ele pode ser carcado? Não, mas Beca, se você fosse legislador e você pudesse votar, sim ou não, para uma norma que todo Bitcoin com mais de um ano parado é isento, independente de valor, você votaria contra isso? Pô, pelo amor de Deus, né? Tá ruim? Sim. Tá ruim? Sim, você votar contra isso? Você é legislador, deputado, como é que chama deputado lá, como é? Deputado, sim. Você ia votar contra isso? Sim, não. Mas aqui há um caminho, enfim, que meio rebuscado que ele está vendo de sugerir à Comissão, que é eventualmente taxar só mais-valias dentro da própria moeda. Ou seja, por exemplo, se você comprou, imagina, 0.1 BTC e fez um staking qualquer em uma dessas plataformas malucas e passou a 0.11. Esse 0.01 ganho em staking seria taxado, mas o 0.1 em si não. Ou seja, não seria taxada a variação de BTC em fiat, mas os seus ganhos em BTC por algum tipo de aposta, né? Isso é um caminho. Outro caminho que eles estão tentando taxar mais o pessoal de trading muito rápido e tal. Enfim, vamos ver em que é que vai dar. Ainda está em decisão. Pode ser que o final não seja tão ruim assim. Vamos ver. Tem alguma faixa de isenção sendo proposta? Tem alguma quê? Faixa de isenção. Até 500 euros, até 1.000 euros. Uma faixa de isenção. No Brasil não tem uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês por CPF? Tem. Lá não, que eu visse, não vi nada de faixa de isenção. Eles estão querendo fazer a coisa mais por via temporal. Perfeito, hold. Perfeito. Ou seja, taxar o trader e não taxar o hodler. É o caminho mais ou menos que está sendo desenhado. Esse, inclusive, mais ou menos isso. É mais um argumento, Becas, a favor do empréstimo colateralizado contra carteira diversificada. Se você tivesse seus gastos em real, em peso argentino, em peso chileno, e você tivesse seu patrimônio em um terço Bitcoin, um terço ouro, um terço dólar, você nunca ia ter que realizar nada, não é isso? Você, Bitcoin ia finalmente... a teoria do Saylor. É a teoria do Saylor. Eu acho muito bom. Exatamente. Você pode nunca vender. Nunca vende. Nunca vende, nunca tem mais valia em fiat. Isso. Você nunca vende, nunca tem mais valia. Só que hoje você só tem... Eu vivo do meu salário. Eu quero viver do Bitcoin. Eu quero manter um padrão de vida sem ter que acordar de madrugada para tirar bebê de para-brisa. Você já tirou o bebê de para-brisa? Tirar o bebê do para-brisa, tá arrancando a pele da cara dele? Você prefere tirar o bebê morto ou vivo? Meu trabalho é esse. Eu não quero ficar acordando 3 horas da manhã, 4, 5 vezes no mês para fazer isso. Só que eu só posso fazer isso no dia que tiver mercado sustentável disso. Quando eu vou botar Bitcoin, não é uma desgraça dessa, não me dá um monte de terceiro, para tirar 10 ou 20% do valor, não é isso? É isso. Para isso tem que ter um mercado. Você pode rotear com Node Lightning também. Um trabalho danado. Não, tem uns caras que conseguem... Menos trabalho do que tirar bebê do para-brisa. Você, Raichen, você conseguiu fazer os 6, 7% que o cara conseguiu fazer por ano? Quanto é que tá a sua rentabilidade aí, anual em Bitcoin? Infelizmente eu não tenho tempo de fazer. Porra, daí eu conseguiria. Você tem expert do caralho, você que manda o pica das galáxias no negócio, não consegue nada, eu que vou conseguir, não é isso ou não? Hein? Sim. Eu conseguiria, se eu fosse fazer, eu ia conseguir com certeza. Não, mas eu saquei. Não tá na hora ainda. Sim. Ainda é cedo, viu? Acho que ainda é risco. Inclusive, a gente teve um bug aí na implementação LND, na Lightning, que o pessoal. Vamos falar disso então, Dov. Foi um bug na implementação BTCD, né, na implementação do Bitcoin, que a LND usa para interagir com a rede Bitcoin. Uma transação Taproot aí, Musig, 998 coassinantes, um negócio absurdo assim, foi postada, publicada, né, na rede, normal, dentro do protocolo, né, já temos Taproot, tá tudo em ordem, mas essa BTCD, ou seja, o Bitcoin Core estava preparado, o Bitcoin Notes estava preparado, outras implementações estavam preparadas, o BTCD não estava preparado para esse tipo de transação esotérica, digamos, né, é uma transação grande, relativamente grande, a verificação
demorava mais do que o limite de tempo que estava setado lá, então ela travou o node de todo mundo. Então, para você ter uma ideia, ainda tem, né, bugs desse tipo que trava o node de todo mundo. Né? Pode acontecer, é segunda camada, ainda é mais experimental. Né? Exato. Então, o risco está aí. Né? É isso. Ainda, é como o Reicher falou, ainda não é tempo, eu acho. Para a maioria das pessoas ainda não é tempo. É um processo aí que, enfim... Quanto mais, né, bugs desse forem acontecendo, mais o código, as coisas vão ficando mais claras, né? Os erros não vão se repetindo. Né? Você vai aprendendo com cada erro, com cada falha desse tipo. Já está ajeitado, é só atualizar para a última versão. Isso força, né, uma atualização, o que não é legal, né? Quem gosta de esperar para atualizar o Node, né? Esperar um buffer, né, dar um tempo aí para não evitar bugs novos, né, do novo código, não tem essa opção agora, né, esse tipo de atualização. Enfim. Mas está aí, tá funcionando. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, um superset do Zé Trovão aí, valeu Zé Trovão pelos satoshinhos, mandou então eu tenho que ler antes de todos os outros, porque foi ele pulou na fila aqui com os satoshinhas, falou, boa tarde. Renato, por favor. É que nem minerador. Você paga mais pela sua transação, tua transação entra antes no bloco. Exato. Exatamente. É assim que funciona aqui. Renato, por favor, explique em detalhes. E a pergunta é boa, é legal porque acho que vai ajudar, todo mundo vai né, se beneficiar. Explique em detalhes como funcionaria esses sintéticos, mas como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos, ou seja, explicação curta assim, e grossa de como funcionaria esse sintético no Bitcoin. Não precisa ser curta, mas simples, de maneira simples. Hoje em dia, as stables, elas são stables bancárias. Eles são IOUs que, pelo menos em tese, eles seriam garantidos por um depósito em dólar. Por exemplo, o Tether. Pessoas em tese, eu não estou dizendo que faz isso ou que não faz, estou dizendo que esse é o modelo de negócio dos caras. Você deposita dólares na mão deles e tira Tethers na mesma quantidade, beleza? E teoricamente, existem algumas condições. Não é o cara, existe um certo procedimento, você chega lá com Tethers e ele devolveria o dólar na hora que você quisesse. O lucro dessas empresas viria exatamente do fato deles estarem emprestando dinheiro de graça. Porque eles vão colocar esse dinheiro em alguns títulos, 10 ou 20 ou no máximo 25% vão estar em cash líquido, mas a maior parte da grana vai estar em títulos que, mesmo em juro real negativo, nominalmente pagam alguma coisa. E como ele não repassa nada, esse é o lucro do negócio, beleza? Esse é o modelo de negócio da stable bancária. O SDC, o SDT, tudo isso é assim, beleza? Agora eu vou explicar o modelo de negócio das stables algorítmicas. O problema da Luna, que, por exemplo, era uma stable algorítmica, o ST da Luna é uma stable algorítmica, o problema não era ela ser algorítmica, ela era ser subcolateralizada. Existem vários exemplos históricos e presentes de stable algorítmicas super colateralizadas, ou seja, para você gerar um dólar, você tem que depositar na plataforma ou no emissor, seja centralizado ou descentralizado, mais dinheiro do que o que você vai tirar. Beleza? Um exemplo atual, que inclusive a gente mencionou aqui várias vezes, é o MakerDAO. No MakerDAO, você pode botar Ethereum ali e sacar uma quantidade de dinheiro inferior ao que você colocou. Se uma quantidade de dinheiro, vírgula, IOU de dólar, mas um IOU de dólar que não depende do cumprimento de nenhum credor, além de você mesmo, e não depende do cumprimento de nenhum banco, porque não há nenhum banco envolvido. Considerando que não é o JP Morgan que é dono da Infura e tudo mais. Eu estou simplificando a explicação que ele disse que era para uma criança, não é isso? Ou não? Beleza? Então, como é que o cara garante que eu coloco lá 10 mil reais de Bitcoin e eu pego R$1.000 emprestado e eu vou devolver esse dinheiro? Porque quando eu faço um empréstimo desse, seja pré-determinado, como no MakerDAO, seja o funding variável, como é no BitMEX, qualquer um desses lugares, de qualquer maneira, existe um sistema, o sistema que garante o pagamento do dólar é o mesmo sistema do Hackett. O Hackett, chamada de margem. Ou seja, se cair se diminuir o valor do meu colateral, eu vou ser chamado como você é chamado de qualquer empréstimo. Se o seu principal, se o colateral perder valor,
de você complementar, e se você não complementar, o seu colateral, quando chegar próximo ao valor que você sacou, vai ser vendido e nenhuma perda vai ser possível mais, porque o sistema neutralizou, você saiu, você só tirou do sistema o valor residual que ficou do patrimônio. É assim que funciona. Inclusive, isso pode ser centralizado, porque durante muitos anos tinha dólar na BitMEX, tinha dólar, entre aspas, na Deribit, que não se sacava o dólar. O que era aquele dólar? Eram créditos de dólar que eram criados quando alguém vendia o Bitcoin naquela forma, embora para você colocar ou tirar a riqueza dali, você tinha que fazer exclusivamente com Bitcoin, não é isso? Embora hoje eles usam stable e tudo mais, desmoralizou, mas por anos você tinha crédito de dólar, você capitalizava em dólar, inclusive no mercado futuro, com funding, inclusive, e você só sacava e devoltava em Bitcoin. É exatamente assim que eu acredito que vai ser. Com ouro, com real, com ações, com índices. E na hora que esses produtos estiverem corretamente estruturados, como se já se provou que é possível várias vezes, com volume, com valor e com variações absurdas de valor dos colaterais, esse mercado vai engolir a maioria das pessoas que negociam em ações, a maioria das pessoas que negociam em dólar, a maioria das pessoas que tem dólar no colchão e a maioria das pessoas que tem reserva em ouro. Porque a reserva em ouro do banco, a reserva em ouro da sua casa tem um custo. O ouro sintético vai ter potencial de lhe dar lucro, tanto servindo como colateral, quanto servindo para fazer empréstimo colateralizado, quanto servindo para capitalizar. Igual é importante. Será que ficou claro isso? Não ficou complicado? Okay? Eu comecei explicando a bancária, que é mais simples, não é isso não? Essa parte acho que a galera entendeu. Porque já que foi pago o negócio, tem que satisfazer o cliente, não é isso não? Por quê? Uhum. Se ele quiser entender de maneira mais profunda, bote aí, MakerDAO, como funciona, how to work, ou senão MPEX, o Nicea Popesco gerava sintético de índice, de dólar, de tudo, só que centralizado, era na mão, e o volume era insignificante, ele só provou que era possível. E com volume, com valor e com variação, o MakerDAO provou. E vários... eu não comentei o tamanho, porra. Naquelas. Eu não Como? sei, é centralizado também o MakerDAO, ele tem uma, ou seja... Não é algo totalmente algorítmico. O problema, o que a gente está querendo encontrar, né, é algo totalmente algorítmico, que possa ser só uma máquina que vá, né, fazendo os trades ali, as operações automaticamente, sem nenhuma interferência humana. A liquidação do Mas MakerDAO acontece automaticamente. Inclusive, todo mundo acompanha, os contratos são públicos, não é isso? Todo mundo sabia, olha, a Voyager já está em X, a 30 Capital, eles inclusive tinham contratos públicos lá no MakerDAO. O MakerDAO, a liquidação, o problema é que tem várias coisas que não são de mercado. Por exemplo, a definição do fund, não é isso? Que é na canetada, né? E o problema do MakerDAO não é o mecanismo não ser totalmente automatizado. O problema do MakerDAO é ele aceitar colateral podre. E funcionar em uma rede podre. Que você paga a FII e se você não paga a FII o suficiente, você perde seu dinheiro, a porra não vai, não é isso? E que é centralizada, né? E tem isso. A gente não sabe quanto, né, desse DAO funcionar, não é uma injeção, né, de fundos de Ethereum. É Ethereum, né? É token de brincadeira. Você tem 70 milhões lá que foram criados num passe de mágica. Então não dá para saber se não é uma ilusão, né, de paridade ou que está sendo mantida, né, por algum tipo de isso, né, dessa convertibilidade. Está usando esse colateral podre, né, esse Ethereum que a gente, enfim, não é Bitcoin, né? Ou mesmo o WBTC não é BTC. Como é que você garante que não vai ter interferência humana se não é descentralizado? É complicado. Não, mas isso pode ser feito centralizado, como eu já falei, 2 exemplos que foram feitos centralizados e funcionaram. Eu não estou dizendo que precisa ser necessariamente descentralizado. O ideal é que seja. Mas se alguém com reputação fizer isso, ou uma federação, como o Dove, por exemplo, explicou, o esquema do Stable Set é centralizado no OKEx. Mas se tivessem 4 ou 5 empresas, com um deles na reta, numa federação, numa sidechain, também podia ser sustentável. Eu não sei qual é a resposta. Eu não sei se vai ser FedMint, eu não sei se vai ser Taro Asset, eu não sei. Quem souber vai ganhar muito dinheiro front running essa informação, não é isso? Eu só sei que quem der essa resposta vai multiplicar por 10 o valor do Bitcoin. E, inclusive, quem tinha uma motivação absurda de fazer isso, de financiar isso e de viabilizar isso, hoje, agora, são os inimigos dos Estados Unidos. É a Rússia, é o Irã, é a China, porque, inclusive, a arma de guerra principal dos Estados Unidos nesse conflito agora é o dólar. Esse negócio de dizer que está elevando o juro para reduzir a inflação, isso é mentira. Isso é mentira absoluta. Ele está levando o juro para reduzir o valor do petróleo. A agressividade da Rússia nos últimos 90 anos foi diretamente proporcional ao valor do petróleo. Eles saíram do Afeganistão porque o petróleo caiu o muro de Berlim porque o petróleo caiu, não é isso? Por que eles explodiram o Nord Stream 1 e 2? Exatamente para castrar os caras. Eles querem a guerra hoje, é 10, 20% cinética.
80% da guerra hoje é financeira e de inteligência, de informação, não é isso? Hoje em dia a guerra é de informação financeira. Por que os Estados Unidos está levando juro? Os Estados Unidos está levando juro porque com isso produz uma recessão global, lá um pouco menos, mas reduz o consumo de petróleo, reduz o superávit russo, reduz como é que chama? É melhor do que fazer o que fizeram em Dresden, matar todo mundo para reduzir a máquina de guerra nazista. É simplesmente você podendo apertar um botão e reduzir a máquina de guerra do inimigo, maravilhoso, não é isso? É melhor do que sair matando gente, né? Muito mais fácil, mas violência custa dinheiro. E é por isso que eu acho, por exemplo, que independente de quem ganhar a eleição, se a guerra continuar até 2023, 2024, o Brasil vai pegar uns maravilhosos. 100% da siderúrgica da Europa são fodidas. O Brasil deve em dólar? Não, é poupador. O Brasil importa alimento? Não é exportador. O Brasil é independente em economia e em energia. Esse negócio, essa semana aí, não sei se vocês viram, Bangladesh faltou gás, 100 milhões de pessoas ficaram sem energia. Isso vai começar a acontecer sistematicamente. Colapso de Sri Lanka, colapso de Turquia, colapso bancário do Líbano, isso não são casos isolados. Isso é consequência direta da elevação do juro pelos Estados Unidos. E os países que devem em dólar, eles estão fodidos, velho. Eles estão fodidos. O país que é importador de alimento, importador de energia, do mesmo jeito que o gás subiu agora, você vai ver se não vai explodir agora o custo de alimento dos diz da China. 6, 7 meses. Inclusive, depois que o Nord Stream foi destruído, várias empresas passaram a dizer, olha, acabou, não tem nenhuma chance de voltar à paz, fechou, acabou, a gente vai ter que ir embora da Europa, não é isso? A BASF é uma empresa, tipo assim, tem mais de 100 anos na Alemanha, né? Tá fechando uma caralhada de fábrica essa semana e me levando para o exterior. Olha, o custo de energia que tem aqui, nem hoje, nem agora, nem daqui a 10 anos, não vai ter mais como produzir porra nenhuma aqui, não acabou. A Alemanha, a indústria alemã acabou, meu irmão. Não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? A BASF consome 30% da energia da Alemanha. É isso. Os caras que não teve essa semana aí, fato relevante, que metade eles estão desativando aí gradualmente e vai fechar metade das unidades. Tem como, cara, inclusive, qualquer coisa de energia intensiva vai ter que cair fora. Siderúrgica não tem nenhuma funcionando, acabou. Isso é ruim pro Brasil, é bom? É bom. Do mesmo jeito que o Lula, quando chegou no primeiro, né, pegou tudo. Agora que entrar, meu irmão, o Brasil vai ter vários anos aí de uma. A bolsa subiu, não sei o que. A bolsa subiu porque os caras não têm onde botar dinheiro. Você vai investir na Europa? Você vai segurar euro, que pode valer metade daqui a 6 meses do ano? Você vai fazer o quê? Hein? Complicado. Rapaz, como é que chama? A tese do Bitcoin é a tese Tina, não é isso? There is no alternative. Não tem. O cara não. Mas o cara tem que entender que acabou, é tudo mentira, é tudo fudido, que é tudo perda fixa ou variável, não é isso? Aí vem a língua do YouTube e o cara, não, eu ganhei 30 mil reais por mês, você tem que acreditar em mim, se você for homem, compra imóveis, não é isso? Você precisa ter ações. E, meu Deus, que desgraça, velho. Só apenas o mercado descentralizado de mortes pode resolver isso, né? Hein? Cada um, né, meu? Hein, Becas, você tá me ouvindo? Tô. Você viu que a gente conversou sobre o negócio do recrutamento lá dos 300 mil reservistas da Rússia? Você concorda que era mais vantagem para a Rússia dizer, olha, se você é um produtor, se você não é uma bucha de canhão, dê 10 mil dólares que você tá liberado. A maioria desses caras que saíram do país não preferia dar 10 mil dólares do que ela abandonar o país? Concordo, sim. Você acha que para a Rússia vale mais uma bucha de canhão lá ou 10 mil dólares no bolso e mais um otário pagando imposto para eles, mais um escravo lá? Hein? Segunda opção, certamente. Os caras, é isso que eu estou dizendo, porque não fazem isso. Eles não entendem mecanismos que existiam. Isso existia na reforma antes de Jesus, reforma mariana, acho que foi 300 anos antes de Jesus. Isso existia lá com Mário, na Roma Antiga, de você pagar para não servir. E teve na Revolução Americana, várias guerras você pagava para não morrer, não é isso? O governo, olha, se você puder pagar 3 escravos aqui, eu não preciso matar você, né? Eles não entendem? Continua produzindo. O cara não entende as regras de 2.000 anos atrás, de 2.300 o cara vai... Mas você acha que eles não entendem ou que eles ignoraram esses ensinamentos? Pergunta a Becas aí, que tem mais experiência na Europa. O que você acha, Becas? Por que eles não fizeram isso? Tá sobrando dólar na Rússia? O governo tá com excesso de dólar, é isso? Eu acho que a Rússia tomou uma sequência de péssimas decisões porque tem um problema muito grave na liderança que acontece frequentemente em ditaduras, que é o medo de dizer algo contra o chefe. Então, o Putin já não está com a cabeça como tinha há uns anos atrás, está com vários problemas, está mais velho, não está mais desconfiado. E todo mundo tem medo de dizer a ele, vocês viram isso? Filmado. Vocês viram filmado. Antes da guerra, uns dias antes, uns 10 dias, eu acredito que muita gente tenha visto essa imagem, o responsável máximo pela inteligência russa no exterior estava nervosamente, quase gaguejando, dizendo que não achava que havia realmente um problema
que não havia um problema real naquelas províncias e o Putin, não o quê? E o cara, ao vivo, sendo filmado para todo o mundo, mudou de ideias. Quer dizer, o cara que era o número 1 da Rússia em recolha de informação no exterior ficou nervosinho. E isso é apenas a ponta do iceberg que nós vemos de fora. E eu acho que isso acontece em muitos países, é muito frequente. Aconteceu um pouco com o Trump, que também era um cara abrutalhado. As pessoas ficam com medo de dizer más notícias ao chefe, de contrariar o chefe, e o chefe acaba tomando as decisões de forma incompleta e ruim, não é? Portanto, eu acho que essa última má decisão é uma última numa sequência de centenas de más decisões dele, e ainda bem, por um lado, não é? Quando são más decisões que o prejudicam no curso da guerra, ainda bem. Tem muita gente, Becas, que diz que o maior aliado dos aliados era Hitler, não é isso? Você já ouviu essa conversa ou não? Que o maior aliado dos aliados era Hitler. Todas as batalhas que ele se meteu a dizer, faça isso, os caras fizeram merda. Ele que mandou o Guderian não invadir Moscou. Ele que disse que não era necessário roupa de inverno. Todas as vezes que Hitler metia o PT, ele fazia merda, né? Isso. No final, não no início, mas no final da guerra, vocês veem aquela cena que já foi dublada com legendagem a dizer outras coisas milhões de vezes do filme, não é? Que ele está lá nervoso a falar com os generais. No final da guerra, o Hitler tomou várias más decisões, ainda bem, e ninguém tinha coragem de o afrontar. E o Putin agora está me parecendo um pouco esse tipo de perfil, né? O pessoal tem medo de dizer e ele tem feito um erro atrás do outro. Mas no Brasil é igual. Quem próximo a Bolsonaro diz para Bolsonaro, se você for homem, mate pelo menos um vagabundo. Você é um feminista que segue ao demônio, você aprovou 81 leis feministas. Você deu 440 mil fazendas a terroristas sem terra. Quem diz isso a Bolsonaro? Quem diz a Lula que ele é um ladrão? Ele só está cercado de pessoas que dizem que ele é o mestre, que ele é o herói. Na glorificação romana, tinha um escravo que dizia, você sangra, você defeca, você ainda é humano, não é isso? Você não é um deus. Esqueceram, Bolsonaro, Lula, esses caras todos, esqueceram de contratar esse escravo, né? De lembrar o cara que ele ainda é humano, né? Esses caras todos acham que eles são deuses, né? Que eles são homens, que eles são heróis. Todo mundo em volta do cara tá dizendo que você é herói, que você é um mestre, você vai dizer que não é? Era quando o general romano voltava a Roma depois de uma campanha subida, né? E a cada X metros o cara lembrava que ele ainda é humano. Você sangra e se você caga, você ainda é humano, não é isso? Você é o mestre, você é o maior de nós, agora você é um humano ainda, não é isso? E o Putin neste momento acha que não é. Enfim, mas por um lado agora ainda bem, né? Quanto mais ele errar, melhor. Bem, bom, e nessa lógica, o maior aliado do Bitcoin hoje em dia é o sistema fiduciário e os bancos centrais, né? Que volta para o da conversa que a gente teve hoje, né? Similar. Exatamente. Por uma razão similar. O maior aliado da OTAN é Putin e o maior aliado do Bitcoin agora é quem? É CBDCs, não é isso? É, o CBDCs, dos maiores aliados. Eu falei várias vezes nas últimas semanas de como eu fui evoluindo e tal, e como o Alan foi acertando várias coisas, entre aspas, ruins, mas que iriam acelerar a adoção de Bitcoin. E por isso mesmo, né, essas coisas ruins mostram de uma forma tão clara as vantagens de Bitcoin a todo o mundo que acabam acelerando a hiperbitcoinização. Portanto, sim, os maiores aliados de Bitcoin é o sistema fiduciário e agora a CBDC, claramente. Perfeito. Eu acho que é um bom momento para a gente encerrar esse bate-papo com o Renatão. Renato, obrigado pela participação, pelo teu tempo, pela disponibilidade. Puta, tem um superset. Bom. Opa. Tudo... Bom, fala aí. Dá pra... Último, hein, tá. pessoal? Não mandem mais supersets aqui. Aqui foi outro legal aqui. Pulou os blocos também. Manda, Dó. Hoje pode. É o último, hein? Vamos lá. Plebinho. No contexto de engenharia social e Bitcoin, Renatão, o que você acha dos empreendedores não violentos? O que você acha que os empreendedores não violentos podem fazer para se protegerem aí de empreendedores violentos? Qual é a solução, né? O pessoal que está com... Ou seja... Era aquele tweet sobre o Elon Musk, lembram? Qual? Era o tweet sobre o Elon Musk a dizer que ele era um empreendedor não violento
e que isso não tinha alguns prós e contra os violentos. Não sei se viram isso. O comentário é nesse segmento, mas o Renatão é o cara excelente para responder a isso. Inclusive, tem muito a ver com a Rússia. É uma figura, os empreendedores violentos é uma figura estudada na economia russa, né? Tipo assim, lá existe isso, e eles são dominantes, né? Isso, e tem muito a ver com a pergunta, né? Na nossa pauta, a gente fugiu um pouco, ficou comentando notícia. A única notícia que a gente não comentou profundamente foi o hack da Mango, né? Mas pelo nome o cara já via que o negócio era fraude, né? Mesma coisa de Anubis. Tem uma plataforma de multiplicação, ao invés de Bitcoin, que era a plataforma Anubis. O cara, porra, botando... Foda, não tinha negócio desse Anubis. Porque o cara já botou, Mango, porra, você vai botar seu dinheiro no Mango, pô, você tá esperando que aconteceu o quê, não é isso? Sim, mas voltando à pergunta do brother aí que fez o Superset, o OPSEC, a primeira coisa é você não colocar a sua cara em público. Eu sou voluntário para ser o primeiro a morrer. Eu acho que essa causa é nobre e estou disposto, inclusive, a ver meus parentes morrer. Eu não dou um satoshi. Se sequestrar meus pais e tal, meus filhos, porra nenhuma, pode matar. Eu vou gastar uma grana alta para lhe matar, para matar sua família. Agora, dá dinheiro por parente, estou disposto a todos encontrar todos eles no céu, não tem problema nenhum. Todo mundo vai morrer. Agora, nem todo mundo vai morrer com honra, não é isso? Eu estou disposto a morrer, a ser torturado até a morte e tal. Se você não está disposto a morrer, se você não está disposto... Inclusive, por que eu faço isso? Lembra de Rock lá, que pergunta, Rock, por que você luta boxe, você toma soco na cara, fica aleijado e tal? Eu não sei dançar, eu não sei cantar, se alguém me pagasse para namorar, eu namorava, nem fazia qualquer outra coisa. Se eu fosse jogador profissional de futebol, se eu fosse um artista, cantasse aí, todo cara, caísse milhões em minha conta, a melhor das mulheres, claro que eu ia preferir isso do que ser torturado até a morte e tirar bebê de para-brisa, né? Agora, tipo assim, você tem que seguir sua vocação. E se eu não sabia fazer algo de mais valor, então o que eu posso fazer é isso, né? E se você tem alguma habilidade em programação, se você não está disposto a morrer, você tem que buscar formar, primeiro, uma educação real, que é o oposto à instrução formal, né? Que a gente já conversou aqui, se alfabetizar, primeiro falar inglês, depois ter noção de programação, porque programação é inglês. Você não tem que, qualquer linguagem de programação, se você não souber inglês, não existe, não é isso? Você tem que se alfabetizar primeiro, e depois adquirir habilidades úteis e pessoas úteis, ter um network, você é uma média de quem você anda. Se você anda com vagabundo, você anda com merda, você anda com pessoas que ficam dizendo a você que o legacy é legítimo, você vai dizer, realmente, isso deve fazer sentido e tal, não é isso? Inclusive, é até bom vir aqui às vezes que vocês me dão uma, como é que chama, me deixam um pouco mais extremista em relação a alguns aspectos morais, não é isso? Então, a primeira coisa, o conselho que eu poderia dar é buscar educação real. O segundo é buscar um network que preste, não é isso? E com isso, você buscar sendo cético, você busca tudo. Você vê que nossa comunidade, por exemplo, tem gente vegetariano, mas tem muitos caras deixando de beber água de torneira, chegando à conclusão que usar poliéster ele é femina. Que você não dormir corretamente, ele é femina. Você ter estresse, ele é femina. O oposto do testosterona não é estrógeno, é cortisol. Por que as pessoas... Agora, por que foi... 16 e 20 a nossa conversa aqui. Agora, tá vendo que relaxar, o cara vira mais homem, não é isso ou não? Quem vai descobrir isso através de você? O que é melhor para você comer? O que é melhor para você beber? O que é melhor você fazer na vida? É só você tem que descobrir sua vocação. Agora, para isso, você tem que ser responsável pela sua própria saúde e pelas suas decisões. E não terceirizar a sua responsabilidade no médico, no professor, no governo, né? A coisa mais importante que você pode fazer para si mesmo é assumir sua responsabilidade, ser homem. Agora, é muito difícil hoje na sociedade. Você ser pai, você ser marido, com essas leis atuais, bicho, é um desafio sem paralelo. Mas não se preocupe, em 10 ou 20 anos as coisas vão melhorar absurdamente, porque contratos privados vão ser possíveis, que hoje não são, graças ao Bitcoin. Se você tiver filhos, eu repito o conselho que eu dei ao outro, alfabetizar o guri em arquitetura. Você não precisa ser um programador de verdade, mas você tem que ter noção de arquitetura. Você tem que ter noção do que é o back-end, do que é um front-end, de lógica de programação, de quem você vai contratar para quê, como é que você escreve literalmente o que você quer, não é isso? Como é que você vai contratar alguém? Se você não tiver noção disso, mesmo que você não tenha noção de execução, hoje em dia você vai ter que ser empregado de alguém, porque qualquer empresa, um restaurante de esquina, o cara vai ter problema de programação para enfrentar. O cara não tem como deixar a contabilidade, o atendimento, o cardápio, como é que chama? O iFood do cara na mão de terceiros. Não é impossível. Não tem condição. Nós estamos entrando em um mundo que as regras modificaram completamente. O OPSEC é a coisa mais importante. E é por isso que você está vendo um monte de gente com cara aqui, essas pessoas são voluntárias a morrer primeiro por você. Morrer por sua família. Se você quiser evangelizar com pessoas que você acha que tem valor, parabéns, você também vai ganhar com isso. É excelente você ir para uma Satoshi Conf lá e conhecer um médico, um advogado, uma pessoa que você confie, que aceite Bitcoin, que faça negócio em cash. Isso tem um valor enorme. O network é uma parte essencial do seu valor pessoal. Inclusive os contatos úteis, eles valem exponencialmente. Cada contato que você tem em comum com o seu contato útil, ele vale mais. Porque você tem mais informação dele, você tem mais forma de acessar ele.
Você construir um networking também é uma forma de você manter a sua OPSEC. Agora você tem que manter um network com outras pessoas que têm os mesmos valores compatíveis aos seus e não contrários, né? Como é que você vai manter seu OPSEC? Não falando publicamente de Bitcoin, metendo um pseudônimo, não é isso? Sabendo como é que chama, fazendo a declaração de imposto de renda correta, você segregando endereços, não é isso? Segregando endereço de recebimento e pagamento. Então, existem várias práticas. Inclusive, você assistir esse canal aqui, assistir os tutoriais do Dove, você vai aprender isso melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer, né? Tem bastante coisa aí sobre privacidade no Bitcoin e todas as ferramentas, né, para você usar Bitcoin de forma soberana, né? Você realmente usar Bitcoin, ter a posse aí, recuperar aí, usar o Bitcoin como ele foi feito para ser usado, porra, né? Na sua própria carteira, com a sua própria cada pessoa chave. com boas práticas, aumenta o set de anonimidade, não é isso? Exato. E ajuda aí a realmente o Bitcoin não ser capturado para não virar uma ferramenta de vigilância, né, completamente. Enfim, ajuda. Porque se as pessoas todas estiverem expostas e sei lá, né, uma loucura, um Nero da vida resolve queimar, né, todo mundo, enfim. É isso aí. Bitcoin ele pode trazer liberdade, mas também pode trazer como é que chama? Distopia de monitoração, né, também, ou seja, se a gente todos concordamos que o Bitcoin tem valor, né, mas ele, enfim... Na hora que acabar a democracia... Igual fogo pode machucar. Na hora que tiver acabar a democracia e cada um que for proprietário for soberano sobre sua própria terra, você acha que a maior parte do planeta vai ter escravidão ou não vai? A maioria das pessoas do mundo acreditam ou não no Gênesis? O Gênesis já tem escravidão, né, Renata? Hoje hoje todo mundo é escravo. Hoje todo mundo é escravo de dívida. Escravo. Não, escravos, quem tem nós somos dívida. escravos sem dívida. Eu não devo a ninguém. Eu nunca devi ao Estado, nunca recebi nada deles. Eu sou obrigado a dar 2/3 da minha renda para ele. É uma escravidão ilegítima. A escravidão por dívida, de você matar a mãe, a mulher de alguém, você causar um prejuízo e ter que virar escravo, é escravidão legítima. Nós somos hoje escravos sem dívida. Você já nasce escravo, né? Que a moeda que você usa é dívida. Então você já tem. O que você tem no bolso, o fiat, é dívida, né? Isso que eu quero dizer. Todo mundo tem endividado. Mesmo que eles deixassem de ser fiat, que passassem a ser moeda lastreada em ouro, havendo imposto de renda, você é nominalmente escravo. Porque a parte do seu patrimônio pertence a seu dono, não é isso? E que é a parte que é definida por ele, não por você, ou não? Aqui na Bahia, por séculos, os escravos ficavam soltos na rua. Não tinha o que fazer com o escravo. Você diz, faça o que você quiser e me dê metade. É exatamente o que o governo faz hoje. Só que ele fica com 2/3, não metade, né? Aumentou o espólio. Aumentou o espólio. Porque ele diz, eu só tomo 30% de imposto de renda. Você toma 30%, mas quanto por cento é imposto no que você compra no mercado? Na hora que você soma isso, é 2/3, só 3/4 por vagabundo, né? É tudo. Depois 40% é pior, né? Para a cereja no topo, 40% na morte. Pois pra herança. Não, mas acabou. Depois de ter... A herança no acabou. Brasil, 4, né? Quem que tem uma coisa na cabeça vai deixar nenhum imóvel, nenhuma ação na mão de velho. O velho... Mas isso é um exemplo do sintético. O velho tem que ter dólar, ouro e Bitcoin no nome. Quando morreu o velho, tinha o quê? O saldo do salário acabou, faz uma portaria, não tem nem inventário, né? O Brasil entrando no CDE, que o pessoal lá do Visão Libertária defende, os impostos sobre morte vai quintuplicar no Brasil em coisa de 5 anos. Pode escrever o que eu estou dizendo. A OCDE tem padrão de imposto de morte e o Brasil seria metade do que o mais baixo da OCDE. Esse é mais uma das coisas que a gente vai se lascar com o negócio de ingresso da OCDE. O quê? É um tipo de escravidão do país, né? Através de dívida também, ou seja, tá bom, a gente dá essa grana agora para você gastar hoje, mas tudo que a sua população produzir, no fim da vida, volta pra gente, porque eles são nossos, né? Você tá, tipo, terceirizando o seu escravo, né? Alavancando aí. O empréstimo colateralizado em Bitcoin vai evitar o imposto de renda e como é que chama? A transferência a compra de imóveis, mesmo simulada, de filhos de pais para filhos, vai evitar o imposto de morte. Já dei 2 estratégias de elisão fiscal totalmente lícitas aqui, né? Como é que você evita esses 2 impostos de maneira absoluta? Ele não paga nada, né? E nem advogado nem porra nenhuma. Que você não precisa de offshore, de nada disso, né? O cara morreu, não tem patrimônio nenhum, acabou, enterra e faz uma portaria, né? No cartório e game over. É isso aí. Muito bem. E é com mais um de hash rate da rede Bitcoin que a gente vai encerrar hoje o programa. Renatão, obrigado de novo.
pela presença, pelo tempo. Minha honra, me pela perdoe se eu disser alguma disponibilidade. coisa que ofendeu os senhores de alguma maneira. Pelo todos os senhores que eu interrompi várias vezes, me perdoe. É sempre uma grande honra. Imagina. Obrigado. Bom, Uma honra ter prazer. você aqui, Renato. Até semana que vem, pessoal. Abraço. 4h20, quarta-feira. Tchau. Valeu. Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.